Bem-vindos ao Visada, o programa do aço temperado que acerta na verdade técnica. É um prazer tê-los aqui conosco, meus amigos. Agora estamos abrindo um novo bloco na nossa programação e hoje, no nosso primeiro programa, estamos recebendo Júlio Roque. Júlio Roque, é um prazer tê-lo conosco. Pô, muito legal. Estamos aqui, Arthur e eu. Arthur, é um prazer tê-lo aqui conosco. De novo, né? Como sempre, meus amigos. O aço temperado, vocês sempre têm que olhar para as nossas duas caras, mas não serão sempre as nossas duas caras todas as vezes, porque teremos sempre um ilustre convidado conosco. Hoje é o Júlio Roque. Júlio, fala aí para quem ainda não te conhece, fala quem você é, etc e tal, da onde você veio, qual a sua formação. E eu vou te pegar no contrapé, porque hoje não é tudo sobre militaria, não. Beleza. Mas para começar, nada de ilustre, tá? Essa aí acho que ilustre, ilustríssimo, isso não combina comigo, mas antes de tudo é um prazer estar com aço temperado com essas duas figuras. Sou Júlio Roque, né? Militar da reserva, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais. Fiquei 30 anos e uns meses, né, na ativa. Grande parte desses 30 anos eu passei nas operações especiais e o finalzinho da minha carreira eu passei na parte técnica, que é isso que faz, né, até o jargão do aço temperado, né, e do Visada. Então, ser técnico foi difícil para mim, eu sempre fui um usuário, um operador da ponta da linha, mas ver essa parte técnica e ver tudo que engloba, tudo que dá suporte a essa parte técnica foi muito interessante. E é como eu costumo dizer, unir a prática à teoria, porém a gente tem que construir uma ponte entre esses dois. Você tem que ter uma ponte ligando esses dois para você ter esse equilíbrio, né, dentro, e essa parte técnica ajuda muito. Então é isso, né, eu passei grande parte da minha vida nas operações especiais, foi onde eu mais, né, fui feliz. Quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, paraquedista, salto livre, montanha, operações na selva, enfim, comandos anfíbios, número 541, fui instrutor do curso durante anos e um amante das armas, né? Um amante inveterado desde sempre, desde criança, desde muito antes da Marinha, isso é muito bom falar, e isso me motivou e me moveu, me impulsionou, na verdade, para o mundo militar. Primeiro foram as armas, sem sombra de dúvida, desde criança atirava nos sítios da minha família, né? As armas deles, né? Era uma outra época, eu criança podia atirar, hoje em dia... Eu também. Comecei com 9 anos, cara. Com a minha avó me dando uma espingarda. Eu imagino, e esse saudosismo, ele fica, né, cara, cravado no coração de quem passou por isso, e principalmente gosta do mundo das armas. E logo depois, né, me apaixonei pelo mundo militar e fui ser militar, Corpo de Fuzileiros Navais, 1993, foi quando eu entrei. Pois é, cara, assim, eu tenho uma curiosidade para perguntar, até porque eu mesmo não sei a resposta completa. E acho que muita gente que está assistindo a gente também tem essa curiosidade, né? Quais são as atividades do comando anfíbio e o que significa a palavra comando nessa expressão? Muito boa pergunta e vamos até consertar, não é comando anfíbio, é comandos. Comandos é uma palavra oriunda das operações especiais, né? Tropas de comandos foram inventadas pela Inglaterra, logo ali depois, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, me desculpe. Eles inventaram essa tropa especializada, rápida, pequena e completamente não ortodoxa. Então ela tinha uma vantagem muito grande, foi aí que nasceu. E comandos porque nunca está sozinho, está sempre com mais de dois, então sempre o S. Comando é uma palavra que diz a característica de um oficial que comanda uma tropa. E comandos arremete a essa tropa inglesa tão famosa que deu origem a todos os comandos do mundo, né? Comandos britânicos, que foram os primeiros, e todas as operações especiais espalhadas no mundo. O que seria análogo aos comandos do exército, né? Nos Estados Unidos seria o Ranger. Só que nos Estados Unidos não tem Comanf, porque o fuzileiro naval lá ele não tem uma tropa especializada para ação no objetivo, que é o caso dos comandos anfíbios. Ele tem uma tropa somente de reconhecimento, que é o... Recon, né? Recon, exatamente. Então eles se especializaram, o único apoio, né, a única tropa especializada que tem eram de atiradores de precisão, que era o Scout Sniper, e o Recon, né, que fazia parte das operações. Agora não, agora tem o MARSOC, que é uma coisa nova,
né, que arremete aí um pouco do que os comandos anfíbios fazem. Então a gente, dentro dos comandos anfíbios, para que todos entendam, lá dentro tem 3 companhias operativas. A primeira companhia é a RECON, que é a primeira companhia de reconhecimento, então é exatamente isso, dentro dos comandos anfíbios tem 3 tarefas. A segunda companhia é ações e comandos, então é a companhia que praticamente não há refém, é para explodir, destruir tudo. Companhia sem refém. Companhia sem refém, é uma ótima analogia. No RECON você tem que ver sem ser visto, né? Colher dados. Na segunda companhia de ações e comandos, foi que eu passei a minha vida toda, é ação direta no objetivo, né? Então é conhecido como ação direta. E tem a terceira companhia, que é o contra-terrorismo, que é o GER, Grupo Especial de Retomada e Resgate, que é os caras que andam de preto. A ação é mais em locais confinados, como plataformas, navios, ou até mesmo uma instalação, como nós estivéssemos aqui com refém e eles estivessem do lado de fora para invadir esse Como local. se o Lucas fosse o nosso sequestrador, né, Lucas? Cara de sequestrador ele tem. Já tem, né? Só botar uma chemag ali que fica um árabe perfeito. Isso mesmo. É isso aí. Mesmo. Mas você estava falando que, na minha cabeça, ficou muito parecido com o que a gente conhece dos filmes. Sim. Do SEAL, né? Do Navy SEAL americano. Perfeito. Mas não deve ser, porque você falou que no mundo não tem nada parecido. Perfeito. O que é diferente do SEAL? Perfeito. É legal você fazer esse comentário, que há um boom de operações especiais, parece que todo mundo quer ser operações especiais hoje em dia, né? Esse virou tipo uma moda, é normal, essa moda já ultrapassa décadas. Se você for pesquisar sobre o Special Force, que é o Boina Verde americano, o Green Beret, ou Green Beret, como eles falam, eles têm uma música, eles têm um clipe no YouTube. Então as operações psicológicas e operações cognitivas já trabalhavam em cima disso, né? De glamourizar essa galera. Sim. Mas voltando ao que você estava falando do Navy SEAL, o comparado ao Navy SEAL no Brasil é o GRUMEC, Grupamento de Mergulhadores de Combate, que é da Marinha. A Marinha, graças a Deus, ela tem 2 tropas de operações especiais. Uma igual ao SEAL e a outra dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, chamada Comandos Anfíbios. Então, peraí, cara, você acabou de explodir minha cabeça. Boa. O SEAL é mais mergulhador do que anfíbio? Sim. E o anfíbio não é só mergulhador? O que você está falando é uma... Como que eu vou falar? Existem métodos de infiltração. A gente não pode confundir, porque quando a gente vê tudo no cinema, né, nas telas... Tá todo mundo nadando. Todo mundo você vê muito o glamour. Como eu expliquei aqui anteriormente, que isso é proposital. O americano sabe fazer isso muito bem. Mas o que é interessante de se dizer é que isso são métodos de infiltração. Mergulho, paraquedismo, montanhismo, veículo auto-terrain, aquelas aranhazinhas, tudo isso são métodos de infiltração. Bote, você tem que ser especialista nesses métodos de infiltração. Isso só vai dizer como você vai se deslocar para dentro do território inimigo. Pegou? Então, cada grupo ele é especializado principalmente e o mergulhador de combate e o SEAL, como é da Marinha de gola, não é do Corpo de Fuzileiros Marinha Navais, de gola. Entendeu? Uma vez eu tomei uma bronca por causa disso. Existe uma rixa natural. De marinheiro, o cara não gosta, né? Deu ruim, bicho. Deu ruim. Ainda bem que era amigo meu, ele só franziu a testa. Brasileiro? Brasileiro. Você imagina fazer isso Fala, nos Mendes, Estados tudo Unidos? bem, marinheiro? Teu colega aí, teu veterano. Cara, você fazer isso nos Estados Unidos, eu acho que ainda é um pouco pior, porque o patriotismo completamente exacerbado, né, da população e dos militares americanos faz com que haja uma guerra sadia entre a Marinha e o Corpo. E o Corpo de Fuzileiros Navais ele é muito rígido e preza ainda por tudo muito conservador, tá? Da época do Vietnã, da época da Guerra da Coreia, da época da Guerra do Pacífico. Então, assim a gente tem uma coisa mais conservadora. E essa rixa acontece naturalmente, porque os fuzileiros embarcam nos navios dos marinheiros para se deslocar. Eu lembro do dia como se fosse ontem. Arthur estava comigo, ele lembra também porque me sacaneou muito depois disso. Eu entendo mais de falar mandarim ortodoxo do que de militaria. Você deve estar percebendo, você botou aquele pet ali na mesa, depois eu quero que eu me explique sobre ele também. Mas nesse dia, a gente estava comendo um salgadinho no posto de gasolina lá em Rio Bonito, e o Mendes estava conosco, que ele estava nos ajudando a dar uma instrução, que ele é um excelente instrutor,
e um dos melhores atiradores que eu conheço com qualquer arma. Revólver, pistola, carabina, espingarda, fuzil. Excelente atirador. E aí estava conversando para lá, para cá, para lá, para cá. E eu fui confirmar com ele. Mendes, você é da Marinha? Ele, não. Eu sou fuzileiro. E falou puto! Não gostou toda a pergunta, não. E uma coisa interessante que nós, fuzileiros, sim, cara, somos da Marinha do Brasil. Porque o Corpo de Fuzileiros de Navais está dentro da Marinha, né? Como a gente fala vulgarmente para as pessoas entenderem, é um exército dentro da Marinha. Um exército particular. É uma força rápida, expedicionária por excelência, que leva o maior número de tecnologia de ponta, porque é um número menor de militares, então você pode investir mais por soldado. Um soldado fuzileiro naval carrega um Colt M4 com um designador laser, uma luneta Trigicon e leva um PVS-14 com toda a blindagem corporal, capacete, colete, NIG 06. Isso vale mais que a minha casa, né? Exatamente. Então para você ter uma ideia do investimento, sim. Existe uma coisa, uma classificação, não sei se vocês conhecem, chamada Tier ou Tier, que é Tier 1, Tier 2, sim, Tier... Então, conheço do videogame. Exatamente. O que é Tier? Tier, quando você vai separar, o Delta é Tier 1, o Navy 5, mas por que eles são dessa classificação? O que classifica é o maior número de dólar por soldado em investimento. Então, se o cara precisar de um submarino, nego vai parir um submarino pro cara. Se o cara precisa de saltar com, sei lá, 15 quilos de ouro para pagar um traficante de armas, ele vai ter isso para cumprir a missão, entendeu? Então, o maior volume de dinheiro por soldado, por militar daquela unidade investido, o torna Tier 1. Então, uma espécie de ranqueamento. Exatamente. Ranqueamento pelo investimento que o soldado custa. Exatamente. Né? E esse custo não é só equipamento, é também treinamento. Treinamento, estrutura, logística, tudo, envolve tudo, né? Então, ele é um soldado que praticamente não tem limite. Entendi. Agora vamos lá, agora que eu falei que até acertar a espadinha do soldado aqui, pronto. Aí, você agora é Tier 1. Tava com a espadinha torta, era Tier 2. Então, pelo que eu entendi, a atividade comandos, ela visa sempre ou quase sempre estar atrás das linhas inimigas. Existem duas coisas que sempre são confundidas, eu acho que vai responder até a tua pergunta, Arthur, quanto forças especiais e operações especiais, né? A nossa grande revista Magnum, ela tinha uma vertente uma revista chamada Comando, muito interessante, que era uma vertente, né, uma linha militarizada da Magnum, que eu colecionei, e é uma revista que teve uma matéria abordando justamente, né, lá para a década de 90, né, abordando justamente esse tema, a diferença entre operações especiais e forças especiais. Quando você fala forças especiais, você está falando de uma coisa bem nichada, uma tropa geralmente do exército dos países. Nos Estados Unidos são os Green Beret, que eu acabei de citar, os Boinas Verdes, e aqui no Brasil são o Batalhão de Forças Especiais, são os Forças Especiais. Qual é a atividade desses caras? Eles são um fator múltiplo, o principal, eles fazem várias coisas, mas o principal, o cerne principal, que diferencia ele, né, das outras tropas de operações especiais, que operações especiais é uma coisa mais ampla, é justamente falar várias línguas, infiltrar no território inimigo meses ou talvez anos antes, morar nesse lugar e servir como contato. Ele fica mandando mensagem, ele pode organizar uma fuga, evasão de um piloto que caiu porque ele já tem esses elementos infiltrados dentro do território inimigo, eles podem ir lá cumprir uma missão, eles podem saltar e conquistar uma aldeia e fazer essa aldeia, treinar essa aldeia para ela lutar contra o próprio país. Isso é uma especialidade das forças especiais, que são as forças especiais do Brasil, análogo ao Green Beret, né? O Green Beret dos Estados Unidos, que é o Boina Verde ou Special Force. Mas operações especiais é uma coisa mais ampla. E isso tem várias tropas de caráter naval, que são SEALs, né? Navy SEALs ou UDT SEALs, Unit Demolition Team, Underwater Demolition Team. Demolição submarina. Exatamente. Nasceu, né, de uma galera que eram nadadores de combate, mergulhavam sem ter muita especialidade numa amplitude do mergulho, mas eles mergulhavam para fazer demolição submarina. E aí nascem os Navy SEALs, que são os homens rã. E aí tem o paraquedismo. Então os Navy SEALs começam a fazer o paraquedismo. Aí eles viram os para-rãs, porque eles agora
estão habilitados a infiltrar também de paraquedas, entendeu? Então, forças especiais é uma característica mais do Exército e operações especiais, esse globo enorme que bota todo esse escopo, inclusive as forças especiais dentro. Mas forças especiais é uma coisa específica, geralmente do Exército. Alguns países são, porque as três forças se misturam, países menores, né, que tem, sei lá, uma guarda republicana, eu não gosto nem de falar esse nome, mas tem país que é assim. Né? Tem. E, enfim, tem as forças armadas em paralelo, a história é meio diferente. E tem operações especiais dos dois lados, então se confunde muito. Mas para o mundo ocidental é isso. Forças especiais é essa galera que fala várias línguas, é uma especialidade dos forças especiais serem, no mínimo, poliglotas, né? 3, 4 línguas. E isso teve uma vasta implementação no Vietnã, que essa galera que é a origem disso. MACVSOG. MACVSOG. MACVSOG é uma a origem de quê, Júlio? Desculpa. É a origem das tropas especiais no Vietnã. Antigamente, como que eu vou te explicar? É quando o governo viu que uma agência governamental de pessoas civis, né, ligadas à inteligência, ela tinha que ter contato com essas tropas que estavam fazendo coisas de muita relevância da área estratégica, que eram esses caras. Então eles começaram a se juntar. Então tinha gente do Navy SEAL, tinha gente do Exército, que eram os Boinas Verdes, tinha gente fuzileiro, tudo dentro do MACVSOG e todo mundo sob a asa da CIA, que não era CIA na época, né, era OSS. Na época do Vietnã, era o início da CIA. No início. Porque o OSS era minha antes cultura da guerra. nesse ponto é de Discovery Channel. Eu peço desculpa até quem está assistindo a gente aí, que deve saber muito mais de militaria do que eu. Rapaziada, eu acabei levando esse programa para um ponto que eu não domino. Eu espero que vocês me perdoem. O meu conhecimento relativo a esse papo que a gente tá batendo aqui se limita a um joguinho de computador do início dos anos 2000 chamado Commandos Behind Enemy Lines, que era um joguinho isométrico, em que a gente comandava lá um soldado inglês, um francês, um irlandês, se não me engano o sniper era americano, o inglês era especialista em demolição e manuseava armas brancas e tal, e todas as missões eles estavam em algum local atrás das linhas inimigas. E aí você falou tantas vezes em infiltração, que eu imagino que o treinamento de vocês seja totalmente voltado para estar atrás da linha inimiga mesmo, o tempo todo. Sim, sim. E como eu falei, né, como você fez a analogia perfeita sobre o método de infiltração, é necessário saber qual método de infiltração que você vai infiltrar atrás das linhas inimigas. Isso é muito importante. Por exemplo, no mergulho, você pode infiltrar numa mergulhada, saindo de uma plataforma naval, mas você tem que sair com o circuito fechado, com equipamento que não solta bolhas. Porque se tiver um cara no cais fazendo o horário de serviço dele lá, ele vai ver as bolhas de um mergulhador, ele vai avisar que está chegando alguma coisa. Então esse equipamento ele faz a reutilização do que você, quando você solta, né, a sua respiração, você aspira, recicla o ar. Recicla o ar, passa por dentro de um processo químico chamado cal-sodada, que envolve soda cáustica em outros materiais, e depois ele vira oxigênio de novo. Então tem todo um planejamento, você não pode afundar muito nesse mergulho por causa das leis da física, por causa dos gases, é uma linha de mais ou menos 7 metros, é só para você ir a 7 metros da superfície, chegar onde tem que chegar, tirar o equipamento e sair da água para fazer essa infiltração. 7 metros é bem fundo, cara. É bem fundo. Que isso, eu não consigo me imaginar além de 3 metros. 3 metros dá pra fazer. Bem mergulho, cara. Com o sistema comum você vai a 50 até indo. Sem o equipamento de respiração, tem os esclarecedores, que são quando você está de bote nessa infiltração, esse tal de esclarecedor que nunca vai sozinho, ele poderia ir sozinho, o sniper poderia estar sozinho, não, sempre em dupla. O mínimo de célula atuante é dupla. Aí 2 caras, eles saem da embarcação pneumática, que é um bote inflável preto. Eles saem das 2 bordas com máscara, snorkel e nadadeira, com fuzil nas costas, e vai nadando, e vai nadando, e vai nadando. Chegou na praia, eles saem, ligam o equipamento de visão noturna, saem e fazem o tal do esquadrinhamento em Z. Eles fazem um Z na praia e voltam para o mesmo ponto e faz sinalização para essa embarcação vir, porque eles já fizeram o reconhecimento, não tem nada ali, não tem inimigo, está tudo tranquilo. E esse sinal é feito com uma luz infrared, só dá para ver com óculos de visão noturna, então você avança com
E esse sinal deve ser código Morse, né? Pode ser código Morse, pode ser convencionado. Geralmente a gente faz em círculos, Qualquer faz em balanço. combinada, Exatamente. O combinado, ele se torna criptografado. Essa é a verdadeira verdade. É verdade. Se alguém souber código Morse, vai ver um combinado. E como você sabe da estanqueidade da informação, você só passa a informação para aqueles 6 caras quando ele está saindo do navio indo pro bote. Não tem como vazar, ninguém tá com o celular, porra. É isso aí, Arthur. Aprendeu alguma coisa de militaria que você não sabia? Não, sabia tudo isso já? Pô, já conversei com ele antes. Já conversou? Já teve spoiler do programa? Caramba, o cara já teve spoiler do programa aí. Mas, Júlio, vamos lá. Nesse tempo todo, com relação à infiltração, a gente sabe que cada grupo, né, se especializa mais em um tipo de infiltração, porque tem as habilidades, inclusive as características, né, fisiológicas, pessoais de cada um. Perfeito. Cada um reage. Tem um que é melhor na água, outro é melhor caindo no avião, entendeu? Como é que faz para selecionar qual é o tipo de infiltração e quem vai nela? Muito boa pergunta, né? Existe uma causa pessoal, né? E a causa pessoal que fica aqui bem claro para os espectadores, o cara que é um caveiro, ele quer ser a porra toda, normal, é uma coisa pessoal, é uma conquista, né? Você ter o maior número de chancelas por toda a sua carreira, por onde você passou. A gente gosta de dizer que é a teoria do pato, né? Anda mal, nada mal e voa mal, mas faz a porra toda. Então existe um equilíbrio, porque muitas vezes quando você tem o especialista mesmo, aquele cara que viveu só atirando, ele é um ótimo atirador, ele é um ótimo sniper, qualquer coisa que ele for tirado dessa função, dessa tarefa, ele vai sentir o peso. E já no corpo de fuzileiros não. Essa flexibilidade que o fuzileiro tem faz com que ele se especialize em várias coisas, né? Então, para responder o que você falou, tem curso aberto para todo mundo. É voluntário, idade, o que tem que fazer de teste de aptidão física. Se for sniper, tem teste de tiro com M16 e pistola, né? Não tem com rifle ferrolhado, né? A ação Mauser, porque isso você vai aprender no curso. Mas você tem um tiro mais preciso, é necessário você ter uma certa pontuação com M16 A4 de 20 polegadas, a 300 metros, a 200 metros, desculpe, que era 300 quando era FAL. Outra coisa para os espectadores entenderem do aço temperado sobre militarismo do Corpo de Fuzileiros Navais. Quando eu entrei era o FAL, 1993, né? FN FAL, 762. O alvo ficava a 300 metros, e ele tinha um desenho diferente, né? Era um sistema de alvos para tiro francês. Nós herdamos da característica francesa do tiro. Quando mudou para o M16, caiu para 200 metros, mudou o calibre 5,56 e o alvo é redondo no estilo dos Estados Unidos. Então isso foi uma grande mudança, né? Eu lembro que o M16 chegou em 1997. Eu estava coçando para cabo na época e eu vi os helicópteros chegando com os containers e chegou pelo ar, né, com medo de nego roubar no Rio de Janeiro. Foi uma missão interessante. Então, falando sobre tiro, linha tensa, balística, que a gente domina um pouco mais, né? Não vai ficar bonito. Vamos entrar nesses assuntos. 200 metros não é muito não, Arthur? Cara, eu acredito que seja, mas se o cara domina Não, o alvo é grande, tá? Não é um alvo pequeno. Tudo bem, mas se o indivíduo, né, consegue fazer um grupamento bom a 200 metros, cara, ele vai dominar bem um grupamento numa distância menor. Então você seleciona pela dificuldade maior. Tem uma coisa. O curso é feito em 3 dias. Na minha época eram 4, mas é em 3 dias. O primeiro dia você faz o tal do... Eu apelidei de tiro de tomada, porque ele tem o diâmetro de uma tomada de parede. É uma bola preta com um alvo todo quadriculado, onde você faz o tiro a 25 metros. Com um rifle M16 A2. E ali... Cada quadrado daquele, então você atira a 25 metros, você consegue enxergar muito melhor, você atira e você consegue, pelo número de quadrados, você colocar o número de cliques, tanto em elevação quanto em lateralidade. Entendi. E aí você coloca os tiros justamente na bola preta a 25 metros. Aí você pode, aí no outro dia você vai para o alvo a 200. Aí, respondendo a tua pergunta, por isso que o cara fica afiado já nos 200, que ele entra, é um teste onde aquela bola simboliza o mesmo tamanho, né, proporcionalmente a 200 metros, a 25.
Não só isso, como é o ponto de cruzamento da linha divisada com a linha da trajetória do projétil. Também. Exatamente. Você tem 2 pontos que tocam a linha da visada, né? Então... Só que o segundo ponto não está a 200, né? Cara, agora lembrar de cabeça... Eu também não lembro de cabeça, não. Mas eu lembro que... 147... Não. Isso vai depender também, principalmente, da munição sendo usada. Vocês estão fazendo o cálculo da M193, que é o que mais se usa. No Corpo de Fuzileiros Navais só se usa a SS-109 para tudo. No mundo inteiro. O comum de militar, por causa do tarugo, né, de tungstênio que tem dentro do projétil, que faz furar a blindagem. Então o cara tá de colete, vai furar. No projétil gringo, né? No nacional não funciona bem assim. No nacional ele é só Não pintadinho. é tão tungstênio assim. Pintadinho de verde e tal. Bem, É sabor tungstênio. É sabor tungstênio. Eu já fui numa grande empresa, não vamos falar nome de empresas aqui. Sabor SS-109. Não vamos falar nome de empresa aqui nenhuma, né? A gente comparar produtos, principalmente munição, né? Pô, comparar produtos nacionais com produtos importados, principalmente dos Estados Unidos, é até uma covardia, porque eles estão nesse, você sabe mais do que eu, eles estão nisso há muito tempo. A população respira tiro, arma e afins. Júlio, não é nem só isso não, Júlio. Lá tem concorrência, né? Muita. Lá tem concorrência. Muito. Lá você tem, pelo que eu lembro de cabeça aqui, sem fazer esforço, não vou fazer esforço aqui para parir mais do que 7 nomes, mas eu lembro de 7 fabricantes grandes que fazem o SS-109. Perfeito. 7 grandes. Inclusive um nacional que lá lhe vende um decente. Magtech. A Magtech, que é brasileiro. E o puta SS-109. munição. Inclusive, né, outra coisa que a gente pode falar aqui sobre Magtech. Eu sei que está chegando a Magtech, né, para 9mm, está chegando no mercado aí 380, né, e a principal característica é o estojo de aço. Eu já estou Algumas sabendo linhas disso. da Magtech, não Essa linha que está chegando aí para concorrer, porque é um pouco mais barato. Então eu deixo aqui, né, uma reflexão. A gente não gosta de orientar ninguém de uma maneira, não, faz isso, a gente não é dono da verdade, a gente vem falar da parte técnica, por isso esses caras estão aqui, esses caras são foda no que fazem, no que gostam, né? E é justamente isso. Então vamos falar um pouco sobre estojos de aço. Bem, o aço carbono, vamos começar o papo sobre a engenharia. O mais denso risca sempre o menos denso. Então, se você riscar aço em madeira, a madeira vai riscar. Se você riscar madeira em aço, não vai acontecer nada. Então, essa é o básico para a gente entender o que eu vou falar agora. Os estojos, né, que a gente conhece, ele é de um material mais macio, menos denso do que o aço do extrator. Perfeito, é isso aí. Quando você bota o estojo em aço, o tempo de vida, o ciclo de vida do extrator, ele vai diminuir. E do ejetor também. Exatamente. Porque a cabeça do... Perfeita colocação. Então, é isso, as pessoas ainda que estão ainda vislumbrando esse tipo de munição não entenderam isso, mas é bom entender, porque se você usar só a munição com case de aço, né, com estojo de aço, com certeza o que você esperava do seu extrator e do seu ejetor não vai ser o mesmo. E eu vou levantar estojo mais de uma latão. dúvida. Na alimentação, se não entrar certinho, Vai arranhar a câmara. vai arranhar a câmara. Entendeu? Exatamente por causa disso. Estamos falando de coisas técnicas. É por isso que eu tô com vocês. Isso aí, esse bate-papo fica muito mais fácil. Mas de tudo isso que a gente falou, o que me preocupa mais é o ejetor. Porque o ejetor é um pino fino que fica apontado para a lateral da cabeça. Vai bater toda hora. Fica apontado. É o impacto. Rapaziada, a cabeça é a parte de trás, onde ficam as inscrições de cabeça do cartucho. Quando você puxa, tá escrito 38 SPL e a marca do fabricante. E a espoleta aquela na parte parte de central. trás. E a espoleta na parte central, se for de fogo central. Sim. Aquela parte ali que a gente costuma chamar de bumbum do cartucho, não é o bumbum do cartucho, aquele é a cabeça. O cartucho não tem bumbum. Ele tem a cabeça, que é a parte de trás, e a ponta, que é a parte da frente, onde está o projétil. Projétil ou ponta ou bala. Né? Tá correto chamar aquele componente de bala. Tanto que é cartucho metálico carregado a bala. O errado é chamar o conjunto inteiro de bala, porque bala é só o projétil. Então aquela cabeça, quando ela é feita de aço, ela vem num armamento automático ou semiautomático, de repetição não faz a menor diferença. Mas no de automático ou semiautomático, ela vem em alta velocidade e bate numa ponta, que é o pino do ejetor,
para conseguir sair de lado e passar pela janela de ejeção e ir embora, cair lá no chão e tal, para depois você catar para fazer recarga. Duas coisas, se for de aço, você não vai conseguir recarregar. Eu já consegui recarregar estojo de aço. Mas É bem mais difícil. Foi uma Muito curiosidade. mais difícil. Foi uma curiosidade, nem funciona bem. Ah, atirou, mas não é a mesma coisa. Entendi. Né? E ele racha prematuramente também. E além disso, você vai ficar causticando o seu... isso não é sinal feio não, tá, gente? Vai ficar causticando o seu pino, Boa. o seu pino ejetor com um tarugo de aço batendo contra aço, uma hora quebra. E o extrator também, né? Que quando ele vem, ele tem que pular o aro para encaixar no aro do estojo. E aquilo ali vai aço contra aço, até que uma hora ele quebra. O interessante que você falou que a dureza, né, que seria, né, a densidade dos metais, quanto mais duro, né, quando há o choque, quando tem densidade menor, tende a energia a ser dissipada melhormente. Agora, quando os dois são muito duros, é tipo uma reverberação. Então, para provocar rachadura, sem que você consiga ver. Você vai atirar, vai olhar, vai lá, não, tá tranquilo, no próximo explode na tua cara. Exatamente. Né? Levando assim, né, o questionamento maior é o seguinte: eu ainda não tive a oportunidade de ver um estojo desse da Magtech, qual é a composição do aço. Se é aço carbono, qual é o tratamento que ele tem para aguentar a superfície? Porque aço carbono, em contato com oxigênio, oxida. Não, mas ele tem um tratamento de superfície, por isso que tem a cor cinza. Sim. A maioria das munições do leste europeu tem case de aço. Eu usei. Principalmente as de fuzil. Mas o que é interessante dizer também é a construção do material do leste europeu que faz a mastigação desse material. Eles são muita brabeza. Tá? Então, por exemplo. Muita brabeza o aço que é utilizado. O meu questionamento é exatamente esse tratamento de superfície, uma coisa é do leste europeu. Imagina botar aquela munição daquela pessoa que todo dia usa aquela munição, às vezes até para uma munição de defesa, que é por exemplo, um policial, alguém que tem porte de arma funcional, que esteja todo dia com aquela arma, todo dia, de vez em quando municia, desmunicia, limpa o armamento, e aquela vai tendo o toque da mão, vai tendo a salinidade de quem mora no litoral. Mesmo com tratamento de superfície. Eu quero ver o aço contra o aço entrando, se esse tratamento de superfície não vai ser retirado da munição. Vai, com certeza. E aí, E da câmara também. É isso que eu ia falar. Pode causar uma pane justamente por isso. porque você vai ter essa oxidação, você pode ter um estojo, às vezes, estourando dentro da câmara, entendeu? E aí, o que vai acontecer numa pane dessa? Imagina. O cara, se for uma situação de defesa, rapaziada, se puder optar, compra estojo de latão. Mesmo que seja latão cromado. Esse latão cromado é aço? Não, latão cromado não tem nada a ver com aço. Né? Se você está começando agora no tiro, latão é latão. Mesmo se for cromado, ainda é latão. Né? Latão pode ser, né, a cor normal dele, se ele tiver muito novinho, ele é dourado. À medida que ele vai ficando mais velho, ele vai ficando fosco, vai ficando meio azinabrado, mas ainda é latão, amarelo bem fosco. E tem gente que dá um tratamento, algumas fábricas, algumas linhas de... Até né? a Nacional tem uma linha dá que dá um tratamento de cromo duro por cima do latão. É muito comum para munição mais P ou Magnum. O cara faz, não precisa, mas o cara faz. Eu não sou muito fã dessa munição mais P. Não vejo... É porque se já existe, né, uma sequência de calibres por velocidade e energia, você não precisa botar mais um pouquinho de energia, você muda de calibre. Se você está procurando mais energia, muda de calibre. Faz muito sentido fora do Brasil, né? Exatamente. Isso que a gente E é por isso que lá fora ninguém, esse negócio de mais P, nego não curte, nego gosta das coisas estándar. Não, mas o mais P nem é uma aberração tão grande assim. a aberração, Não é. a aberração maior é o mais P+. Essa é. Essa é a aberração. Por falta de padronização. E porque eu acho perigoso também. Cara, assim, eu gosto de 9mm. Se eu fã pudesse, também. Se eu pudesse ter outro calibre, se eu quisesse aumentar a energia, para mim o 9mm está atendendo, eu gostaria de procurar outros calibres. Aqui aí eu tenho que pular direto pro 40, um calibre que eu não sou fã. Cara, eu sou fã do 10mm. Fora do 9, eu sou fã do 10. 10? Eu sou fã desse cara. 10 é meio ardido, você não acha, não?
Eu já tirei, ele se comporta muito agressivo mesmo na mão, no momento do disparo. E quem gosta de tiro rápido, né, com aquela visada mais curtinha, que mal você tirou, você já faz de novo o tiro, sem precisar de fazer o double tap. Estou falando tiro a tiro, mas bem rápido, com um enquadramento curto. Você não consegue com 10 milímetros, porque ele é bem agressivo. Ele é ardido pra caramba. Mas as armas são maravilhosas no calibre 10. Mas vamos lá, realmente tem calibres que, na minha opinião, não precisavam ter o MASP 45. Nem MASP, nem hollow point. Né? Porque ele já sai com uma certa quantidade de energia que para tiro direto satisfaz bem. Se você puser mais energia para tiro direto, ele vai continuar sendo bom. Assim, para tiro indireto, não adianta botar mais energia que ele não vai satisfazer. E ele já sai grande. Então, para que você quer que ele seja expansivo? Né? Eu considero o melhor calibre que tem para defesa no tiro direto, 45, e não há necessidade de ser mais P. 45 eu atirei agora há pouco tempo, né? Quando eu fui agora no Distrito 22, no clube de tiro lá em Queimados. Aí tinha um cara com a 45 1911 Taurus. Falei, pô, nunca tirei com a da Taurus. Aí já peguei, posso manusear aqui antes, sem munição? E, pô, fica à vontade. Toda justinha, tava bem nova, toda justinha, cara, cheia, equilibrada. Falei, cara, não sabia que tava tão bem construída, não. Todo mundo fala mal, né, da produto nacional. Muito bem construída, tava um pouquinho lubrificada, que dava para ver que tava vazando lubrificante nas frestas. Falei, pô, vou dar um cheiro. Que arma boa. Aí o que eu já percebi? As armas slim eu atiro melhor. Eu não sei se é empunhadura, não sei se é o conjunto, minha posição junto à empunhadura, e eu chego a atirar melhor de arma slim. Então, monofilar para mim é a coisa... Então, exatamente, a empunhadura fica melhor, né? E o peso, né? Por ser pesada, pô, o equilíbrio dos tiros achei magnífico. Fui mais preciso do que com a minha Hellcat. As minhas estão à sua disposição. Vamos testá-las. Tenho uma magrela 45 Imbel e eu tenho uma magrelinha pequenininha Officer Taurus. E eu tenho uma Imbel em 380 também. O Officer é aquela curta. Eu acho muito bacana. A Officer, a PT 1911 Officer. Eu acho muito bacana. Então, rapaziada, vamos dar uma pequena pausa agora, comer um pouquinho do Mixed Nuts que está em cima, encher nossos copos e já a gente volta para o segundo bloco com o nosso amigo Júlio. Rapaziada, estamos de volta aqui e vamos agora explorar o início da história do Júlio com armamento. Ele falou que no início ele gostava das armas, depois ele foi para o militarismo. Mas, Júlio, como é que foi que você começou a gostar de arma? Entendeu? Como é que se deu o início? Eu posso dar como meu exemplo. Meu exemplo foi que no interior, a minha avó, com 9 anos, um dia pegou uma espingardinha do meu avô, né, uma 36, e me ensinou a atirar num barranco. Eu comecei assim, de lá, foi paixão para a primeira vista, né, até os dias de hoje. E você, começou como? Muito boa pergunta. Isso mostra o cunho da memória afetiva sobre as armas, né? Como o Alexandre mesmo falou. Então, a minha memória afetiva com as armas começou na fazenda, numa cidade de Minas Gerais, norte de Minas, chamada Bocaiúva, próximo de Montes Claros, 100 quilômetros de Montes Claros. É uma fazenda muito grande que minha família, né, tinha nesse lugar, muito grande mesmo, né, com muitas cabeças de gado e muitas armas, grandes fazendas. Eu era pequeno, então nós estamos falando da década de 80, né? E eu todo ano saía do Rio de Janeiro para visitar minha família e era sempre, todo mundo ia para lá, a família se reunia nessa fazenda. E muitas armas, era festa, cachaça, fogueira, matar boi, matar frango, colher fruta e com tudo isso, né, atirar. Geralmente, né, quando era uma data festiva, principalmente os homens da família sempre andavam armados, todos começavam a atirar para o alto para dar início às festas numa grande fogueira, isso à noite, né, logo na frente da casa, que era a casa matriz ali da fazenda, né, a casa sede. Isso me marcou muito, né? Até o dia que meu tio chegou para mim e falou: garoto, vem cá, ô carioca, vem cá. Aí eu falei: atira ali, vou pegar uma arma aqui, você vai atirar naquela árvore ali.
e me deu um 357 Colt Python. Eu devia ter uns... Fiquei com inveja, meu irmão. Eu fiquei com inveja agora. Que é isso? Vou pedir pra edição. Lucas, bota aí uma foto de um Colt Python pro pessoal sacar o nível do que foi entregue na mão dele. Porra, o cara começou Bota a com foto de um Colt Python aqui. Pode botar aqui em cima. Eu comecei com espingardia 36, cara. E aí, antes de atirar, ele me explicou tudo, né? Falou que eu tinha que ter uma empunhadura. Fazer empunhadura de homem, pô. Porra, carioca, segura essa arma igual homem. Então eu tava muito nervoso como criança, né? Eu devia ter 13 anos, 14 para 13 ou 14. E aí, muito nervoso no momento, né? Na frente de uma árvore. E aí, primeiro eu fiz uns tiros secos, ele queria ver como eu tava. Eu já no tiro seco eu tava muito nervoso, meio que tremendo. E ele falou que depois de muito tiro seco, ele falou que eu já estava pronto, que eu ia conseguir. Botou uma munição, né? Viu o sentido, eu lembro disso, né? Como marca. Como marca. Ele colocou para saber o sentido que ia andar o tambor e executar. Então ele me explicou, tá vendo? Tem que colocar aqui, porque quando você aperta, olha para onde vai o tambor, olha para onde ele gira. Então a munição vai ser percutida, vai ser essa aqui. Até isso, né, ele falou comigo, isso me marcou muito. E aí fiz o disparo foi muito grande, a arma pulou muito na mão, mas eu segurei a arma, não deixei cair. Acertei a árvore, arrancou uma lasca que pegou meio lateralizado ali, né? Arrancou uma grande lasca da árvore. Ele, tá vendo, você conseguiu. E aquilo ali foi praticamente o início, né, da memória afetiva. E depois de várias vezes que eu fui para essa mesma fazenda, eu vi e atirei com outras armas. Meus primos saíam para caçar com a 36, eu pedia para atirar também, né? Eu já estava um pouco mais velho. Até o dia que tem a foto clássica, né? Tá até nas minhas redes sociais, né? Eu com um chapéu de caçador de palha, com a 3006 de repetição do meu, um rifle, né, de caça do meu tio. Peguei a arma, né, comecei a engatear, claro que estava sem munição, botei o chapéu de caça, minhas tias tiraram foto, todo mundo tirou foto lá, minha mãe também falou, larga essa arma, não sei o que lá, todo mundo, meio que festa, né. Aí eu falei, tia, eu quero atirar com essa também. Ele falou, com essa aqui você não aguenta não. 3006 você não vai atirar não. Eu era guri, né, bem magricelo. Com certeza, hoje sabendo o que é uma 3006. Ele estava com a razão, né? Ação Mauser, ele estava com razão. A soleira fininha, eu falei, pô, ia arrancar meu ombro se eu faço isso. Mas graças a Deus meu tio não deixou. Mas então foi isso, né, que me marcou bastante. Como você falou da sua experiência também, Arthur, o interior geralmente começa, né, com essa memória afetiva, principalmente para pessoas da nossa idade. 3006 no Brasil, nessa época, devia ser um Springfield de 1903. Concorda comigo? Eu tenho a foto depois de você que conhece muito mais armas antigas do que Não, a gente pega uma foto dele aqui, eu te mostro agora. Se você lembra, provavelmente você vai lembrar dele vendo a foto do Springfield de 1903. Que é praticamente uma cópia do M14, só que em 3006. Deixa eu só ver se esse livro tem índice alfabético remissivo. Tem. Tem o alfabeto remissivo dele aqui. Faz um tempo. Concorda comigo, Alexandre? Seria muito parecido com o M14762, porém, tipo um M1. Não, o M14 é bem diferente, porque ele é semi-alto, né? Ele é antes do modelo anterior. O Springfield seria, lembrando o Mauser. Com o Mauser 08 do que com o M14. Muito mais parecido com o Marco Alemão. E depois também eu vou fornecer essa foto aí para a galera da edição para colocar nessa história aí que vai ficar bacana. Eu vou tentar achar uma foto ainda com a minha avó, cara. Springfield de 1903, página 104. Eu tenho aqui na 104, página 104 tem o 03, o Mark I na 105 e o protótipo na 126. Vamos lá na 104, que deve ser o simplesinho. Deve ser esse aí. 104, Springfield de 1903, aqui no final da página. Vê se por acaso foi um desses que ele pôs. Esse aqui tá com a coroa Mannlicher. Vai até o cano. Cara, eu acho que é exatamente esse. Essa coroa Mannlicher M1903. Vai até a ponta do cano. A silhueta é exatamente essa. Brasil, gente. O exército tinha isso daí. Tinha mais isso do que soldado no exército. Época boa, né? Época boa. E eu vou te falar, cara, você tá falando do interior, né? Eu atirei no interior do Espírito Santo, numa cidadezinha que, muito pouca gente conhece, mas você fala aqui no Rio, tem bastante gente que sabe o que é.
onde é, né? Chama Mimoso do Sul. Conheço. Aí, tá vendo? Conheço. Quer ver? Outra cidade que ele conhece, que eu já fui? Oriximiná. Oriximiná. Você não conhece, Não conhece? Eu descobri esse nome dessa cidade conversando com ele. E aí eu descobri que o primeiro militar que a gente conversa é que não sabe o que é Oriximiná. Oriximiná no Pará, meu pai trabalhou lá. Mas era mais o pessoal do exército que ia pra lá, né? Não, ali é bastante também pessoal da Força Aérea. Lá não deve ter água pra ele mergulhar? Como é que ele vai ser anfíbio Tem água Oriximiná? pra caralho, irmão. Tem? O tamanho do rio, meu irmão, é maior que o da Baía de O Guanabara. Oriximiná fica dentro da Amazônia, né? A Amazônia é legal. Não é no estado do Amazonas, né? Não, é no Pará. Mas a Amazônia é legal. A Amazônia é legal. Como vocês estão falando da Amazônia, eu fui 11 vezes para a Amazônia, mas existem dois tipos de Amazônia, a Amazônia Ocidental e a Oriental. A Oriental é exatamente o lugar que você está falando, e é o lar, né, do terceiro ou segundo? Acho que é segundo Batalhão de Operações Ribeirinha do Corpo de Fuzileiros Navais. Então tudo que é de ribeirinho, lancha, combate nos rios, é com essa galera e é nessa área, e eu só fui uma vez para lá. O restante foi tudo voltado para a área de Manaus, que é uma selva mais densa, né? Tem diferenças das selvas. Sim. É mais molhada, né? Enfim. Tem o Igapó. Exatamente. Lá é uma região que começa o Igapó. E eu lembro que e tinha estrada também, então era uma coisa... O que é o Igapó? Igapó é uma floresta alagada. Tá na período de seca, você pode botar ela, vamos dizer assim, ela tem terra no período de baixa do rio, mas quando o rio sobe, a selva fica alagada. Submersa. Entendeu? É aquela que as raízes ficam fora da água, na seca. Resumindo, é tipo um mangue, parece um mangue quando tá cheio e parece uma floresta quando tá vazio. Acho que eu já consegui visualizar. E eu lembro também lá eu tive oportunidade de, inclusive com o pessoal que estava do exército, guarnecendo a unidade que a gente estava lá da universidade. Eu fui para uma universidade. Inclusive, desculpe te interromper, senão eu esqueço. Agora, notícia agora, nós repercutimos isso no podcast, né? O ataque sofrido pelas tropas brasileiras do Exército, pelas forças revolucionárias da Colômbia, aqueles guerrilheiros ali, né? Que aconteceu agora, né? Esses dias. O pessoal que foi atacado, eles saíram dali, de Belém. De Tabatinga, eles saíram... de Tabatinga, eles saíram de um quartel perto de Belém, naquela área ali próxima à Ilha de Marajó, e adentrando o rio para dentro do continente, é lá que eles foram atacados. Então, para você ver o tamanho da área que esses caras patrulham. O cara saiu lá de Belém para ir lá dentro da selva patrulhar e foi atacado. Teve uma coisa que me chamou muito a atenção nessa região. 8º Batalhão de Selva. Me chamou bastante a atenção nessa ida que eu tive lá, foi que eu saí do Rio de Janeiro, né? Com 17 anos, bom, bota tempo atrás nisso, né? E eu cheguei lá, tudo bem, aqui no Rio você vê polícia armada, você vê... Mas lá a população civil andava armada. Todo mundo tinha uma espingarda, até porque a cidade é tão pequena que você via a fauna invadindo a cidade. Pois é, né, cara? Matar onça não pode, né? Mas em legítima defesa. Né? Assim, eu concordo, realmente. Você sair para caçar uma onça é uma atividade que ela pode ser ecologicamente incorreta, vamos dizer desse jeito? Pode ser, pode não ser, não sei. Não tenho opinião formada. Mas se você for atacado, você faz o quê? Não dá para correr não, amigo. Não dá para correr, bicho. E aí, para você... Não dá para correr. Essa questão que você levantou é muito, muito interessante, que aborda tudo isso que a gente vai falar sobre arma, daqui até o último não, que esse programa nunca vai acabar, né? Isso é a maior verdade. Mas a gente vai abordar isso. É a parte justamente essa, defesa. A gente fala defesa porque a gente está na cidade onde a gente vive violência urbana. Mas o cara que mora em Belém do Pará, Alter do Chão, Manacapuru, lá dentro da selva, também. É para se defender dos animais, cara. O meu irmão foi participar do programa Pantanal, o maior número de ataques de onça é no Pantanal. O meu irmão foi participar do programa Universidade Solidária em 1999. Era um programa de um governo federal aí da época, 99, se não me engano era Fernando Henrique. E ele foi pela Gama Filho. Era uma cidade chamada Matinha, no interior daquela terra do Sarney, Maranhão. Interior do Maranhão, uma cidade chamada Matinha. Aonde ele ficou, ele não viu,
mas na aldeia, que era praticamente uma aldeia, uma cidadezinha. Matinha era uma cidadezinha, tamanho de uma aldeia. Uma das casas, naquele dia, amanheceu com a porta toda arranhada de onça e um dos arranhões dava para ver do outro lado. E aí quando ele foi perguntar pro morador e tal, falou, cara, não acontece todo dia, mas uma vez ou outra isso acontece aqui sim. E aí como é que faz? Não faz. Ninguém aqui tá armado, a gente se tranca em casa e espera o bicho ir embora. Imagina o desespero, você com criança em casa. E se tranque bem, porque esses animais são inteligentes. Eles testam, né, as partes fracas do que eles querem. Testes já foram feitos com isso, né? Eles botam alimento, carne, geralmente carne, ou um bicho morto dentro de algum lugar e tendo alguma parte desse invólucro sendo frágil, ela procura até conseguir. Onde ela acha que é frágil, ela vai, consegue e entra. Então o animal, cara, nessa parte de sobrevivência, né, com a caça ao alimento, ele é muito inteligente. Então, se você for se trancar, se tranque bem, hein? A parte do telhado, por exemplo. Geralmente as casas nesses lugares, no máximo ou uma folha, né? Cara, ela rasga esse troço fácil. É pau a pique, né, cara? É pau a pique. Então, foi uma experiência legal. Eu gostei muito de ficar ficando numa unidade da universidade. E era alvenaria, telha, tudo normal, enfim. Mas quando a gente adentrava do lado de fora da cidade, né, ia na borda, né, vamos dizer assim, eu vi coisas ali que, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu consegui ver um caminhão montado num chassi que era madeira. O chassi, de algum momento, quebrou e eles pegaram todas as peças do caminhão e montaram em cima de um tronco esculpido a machado. E o troço funcionava. E eu falo assim, cara... Eu já vi um vídeo disso. As longarinas eram 2 troncos, não é isso? Exatamente. Eu já vi vídeo. Eu olhei aquilo e eu falei, cara... Nunca vi pessoalmente, não. Eu tô aonde, cara? E assim, e todo mundo com uma espingarda nas costas. Geralmente monotiro, né, de um cano só, calibre 12. A grande maioria era isso. E assim, todo mundo andando com ela quebrada, né? Que eles chamam, né? Ela aberta, né? Aberta. E segurança. Assim, uma maneira de, né? Empírica de manter a segurança. Pô, e assim, foi uma experiência muito interessante. E no tiro olímpico é assim que você mostra que a arma está segura. Eles andam pelas pedanas. A regra da ISSF, da International Sportive Shooting Federation, é que você ande pelas pedanas de tiro olímpico com as espingardas abertas. Geralmente no ombro, né? No ombro aberto. Você só fecha quando for mesmo depois dela municiada para começar a atirar. Depois que ela está pronta, né, em condição de pista quente, para começar a atirar que você fecha a arma. Antes disso, não. Eu sei que a gente ainda vai abordar esse tema, mas mudando, né? Vamos falar sabor, agora sabor, tiro, sabor. Esporte, minha introdução no esporte foi já velha guarda, né, no tiro. Eu estava no Haiti, participando do Haiti com uma equipe de comandos anfíbios, era chamado de ECANF, né? ECANF é a sigla para equipe de comandos anfíbios. Fiquei lá 6 meses no Haiti, operando lá, e o Peru promoveu uma festa. Eles chamaram de primeiro meeting de forças especiais do Haiti, e foi no meu contingente. E o Peru que sediou dentro da base do Peru, né? E foi um tiro de PSC. E eu não sabia nenhum tipo de regra, a gente foi lá só para tirar e quase papamos, né? O suboficial Gato, que estava com a gente, medalhou. Eu fui muito bem, mas não medalhei. Que ano? E o capitão, foi 2006. E o que é interessante é que nós chegamos com as nossas Beretas 92 e as PT 92 que tinha na Marinha, né? Treinando lá, tiro seco e tal. Aí veio o comandante lá da base do Peru, olhou e falou, essas armas aí. Não, a gente trouxe nossas armas para fazer o campeonato. Ele falou, não, cara, vocês vão receber arma. Inclusive as armas são novas. Aí eu, cara, a gente vai receber arma nova para competir. Uma caixa para cada competidor, Jericó metálica, com compensador, troço mais lindo que eu já vi na minha vida, tudo zero. Nós abrimos as caixas, cada atirador abriu a caixa zero. Eu não sei como era a regra em 2006, mas só o fato da arma ter compensador já coloca ela na Open, na categoria Open, na divisão, divisão. Na divisão Open da disciplina IPSC. Essa Jericó realmente é um sonho de consumo, já atirei com algumas. A maioria tem o frame de polímero, mas essa é metálica ainda. A original é metal. A Jericó, essa Jericó de polímero... É a mais nova, né? Foi forma de baratear para você poder, inclusive, atender a licitação.
Porque hoje há muitas forças, O polímero vende, né? Porque o polímero é mais barato de produzir, cara. Uma pistola de polímero sempre vai ser mais barata do que uma pistola de metal. Eu tenho É foda, cara, falar sobre isso, mas polímero foi uma onda, como tudo que a gente tem na sociedade moderna, é uma onda, cara. Celular, a migração do celular, largar um pouco o PC, né, e ficar só no laptop celular, isso são coisas que, à medida que o tempo vai passando, isso vai sendo imposto praticamente para a gente. Hoje em dia, né, não tem mais canal de notícia em TV aberta que praticamente preste, então tudo está sendo procurado dentro das redes, né, da internet, nos portais de notícia da internet. Isso também é uma migração. E exatamente como você falou, mas eu tenho uma pistola de polímero, é mais leve, enfim. Mas, cara, se você for falar de durabilidade, e depois, quando acabar aqui, né, isso vai ser nos bastidores, isso serve para a gente debater isso num próximo programa, né, o polímero. Será que é isso mesmo que a gente quer? Eu lembro que começou com a HK, né, aquela primeira arma de polímero foi da HK, aquela bem estranhinha. Parecia de brinquedo. Uma silhueta bem com uma trava na empunhadura na frente, enfim. Foi a primeira arma de polímero do mercado. E essa ascensão da Glock gigantesca que teve, né? Que praticamente puxou todos os fabricantes para as armas de defesa para serem de polímero. Mas, cara, volto a dizer, se você for falar de durabilidade, isso foi um debate muito grande dentro do comando de material, onde eu servi na parte técnica. Cara, será que para o fuzileiro naval uma arma de polímero... Polímero é bom, mas os Estados Unidos estão usando. Mas os Estados Unidos é rico pra cacete, cara. Eles trocam qualquer coisa, qualquer frame rápido em 2 segundos. E a gente? O cara manda para um comando, sei lá, para um grupo de infantaria, ele vai mandar a pistola de polímero e mais 2 frames. O cara deixa aquilo guardado no alojamento, se quebrar ele troca. E aí Aqui você não vai ter isso. E aí entra uma série de questões, né, que eu venho debatendo há bastante tempo. Cara, o lubrificante que você está usando, ele é mineral ou ele é sintético? Porque se for mineral, você jogando aquele óleo mineral, né, porque geralmente você vai passar nas partes de polímero, com o tempo, não estou falando que vai acontecer isso num dia, mas com o tempo ele vai começar a esbranquiçar, vai começar a ficar rígido demais e depois esfarela. É tipo um ressecamento químico. Eu vou além. Então, para as armas de polímero, tem que ser óleo sintético. Então, isso é uma primeira coisa que ninguém está nem aí para isso. Isso é uma das coisas, ciclo de vida. A outra, eu tenho fotos, depois eu vou fornecer para vocês, né, que foi uma pesquisa que a gente fez bem profunda, de Glocks completamente destroçadas. Você sabe por quem? Cachorro. Mas se você... O cachorro roeu o frame da Glock e simplesmente ficou inutilizada. Existe esse meme, né? Se o cachorro roer a minha Glock, eu fico sem pistola. Se o cachorro for roer a minha 1911, ele fica sem dente. Exatamente. Eu percebo também que não é qualquer material de limpeza que você pode usar na pistola de polímero. Já até falei isso uma vez, né? Certos solventes, então... Se você jogar thinner numa Glock, meu amigo, entendeu? E aí o que eu estava falando recai exatamente nisso, né? Quando você usa o thinner, ele é uma coisa altamente abrasiva e agressiva quimicamente. Com certeza vai destruir muito rápido o polímero. Mas o óleo mineral ele não é agressivo, mas ele com o tempo, vários anos de você limpando com óleo mineral, você vai tornar o frame mais fraco. E você não vai perceber, porque esse processo é mais lento. Então é capaz de ter rachadura no disparo. Cara, isso é uma curiosidade. Até porque eu só tenho uma arma de polímero. Todas as minhas armas são de metal. Eu não tinha me atentado para isso. E aí a pesquisa foi tão profunda que quando você usa o óleo sintético, e aí você tem N, ainda mais lá fora. Aqui não, que isso é... existe já um documento, né, que foi produzido pelo Exército, se eu não me engano, dizendo que nas minimis que estão sendo compradas, para quem não sabe, aí é Minimi, a M249 Sol, que é da FN Herstal, uma metralhadora de fita. Tem espaço aqui, é só botar aqui em cima a Minimi aqui, ó. É uma general purpose, né? Ela é uma metralhadora que pode ser antimaterial, antipessoal, depende da munição, depende da distância. Depende da configuração, ela pode ser até coaxial, mas no calibre 5.56. Agora já tem 7.62, né? Versão 7.62. Mas o carro-chefe é 5.56. Então essas metralhadoras que estão sendo adquiridas, elas foram padronizadas pelo Exército. Então uma metralhadora de grupo de combate, o cara carregar, é essa.
Então, o que eles colocaram no documento? Na manutenção só pode usar óleo sintético, não pode usar mineral. Ela tem peça de polímero, então, né? Então, a FN é muita peça metálica, mas tem peça de polímero, o guarda-mão é polímero, não sei o que é polímero. Então, você vê a preocupação de um fabricante sério, que é a FN Herstal, não preciso nem de dizer, um dos maiores fabricantes de armas do planeta. Todas as metralhadoras, vamos dizer assim, se a gente for dividir tirar tudo que é russo e chinês, 90% das metralhadoras do mundo militar, do mundo que eu estou falando, são da FN Herstal. Tanto .50, quanto MAG, quanto Mini-Mi. E eles agora estão com um projeto novo, né, até de substituição no exército americano, né? A gente viu na feira isso, lembra? Sim. E até um calibre acho que diferente, o 6.8. 6.8 SPC, que eles botaram um nomezinho lá bonito. Eles são bons para botar apelido nas coisas, né? Ele vê um nome bom, vende. Ele vê um S25, aí no mundo ocidental eles chamam de Frogfoot. É um apelido que a OTAN dá para você reconhecer a aeronave russa, né? MiG-31, Foxhound. Então eles criam apelidos para você identificar mais rápido. E a mesma coisa com as armas. Eu não sou contra essa evolução para o polímero, não. O que eu prefiro? Eu prefiro um frame de aço, um ferrolho de aço, um cano de aço, tudo de aço. Claro que cano você não vai conseguir fazer de outro material. Né? Exato. Mas eu prefiro que a arma seja toda feita de aço. Eu prefiro que ela seja toda feita de aço. Mas eu entendo alguns inconvenientes da arma toda de aço. Mas posso te dar uma outra opção? Duralumínio. O duralumínio já é para mim o terceiro colocado. Eu coloco o duralumínio pro meu gosto abaixo do polímero. Abaixo do polímero. Eu sou meio fã pelo... O duralumínio, ele acaba deformando prematuramente. Ele não tem a mesma resiliência, ele não tem a mesma dureza do aço, nem a mesma resiliência do polímero. Então acontece, por exemplo, armas em que o frame da arma, na armação da arma você tem a rampa de alimentação. Né? Eu já vi... A minha, pô, te mostrei lá. Pois é, eu já vi diversas... Na sua isso não vai acontecer. Exato. Porque ela tem uma quantidade grande de material ali. Mas eu já vi diversas de duralumínio que de tanto a ponta, né, do cartucho, de tanto projétil bater para rampear, aquele duralumínio fica esbeiçado, ele não volta mais. Perfeito. Isso no aço não vai acontecer e no polímero acontece toda vez que você faz, mas ele volta para o lugar. Por causa dessa elasticidade. Ele tem essa resiliência, ele volta, né? A grande vantagem do polímero, cara, é baixar custo. Essa é a realidade. E peso. Peso e... Principalmente peso. Mas o peso, é o que eu falo, baixar peso depende para que você quer. Se você quer uma arma equilibrada, peso a gente vai situar isso aí, se vale a pena ou não baixar. Agora, o ápice da coisa é o fato que você faz um frame de Glock, sei lá, quantos saem por minuto da fábrica, qual é o custo disso. Só é caro no Brasil, né? Não, aí é imposto, pô. Só é caro no Brasil. Mas o... E ó, nós estamos falando aqui, né, dos materiais, isso é muito importante, polímero, duralumínio e aço, estamos falando do frame da arma, né? Mas é interessante falar também da parte de aço. Beleza. A parte de aço das armas agora, principalmente armas que são baratas. Vamos dar exemplo a Taurus, que fabrica muita arma, né? E com as máquinas que tem hoje, o aço já não é mais tão confiável. Por quê? Porque não é usinado no aço. As armas da Taurus não são mais usinadas, é sinterizado. O que é isso? É uma forma, o cara joga um pó ali dentro, de aço com alguma coisa que depois ele vai esquentar. E aí ele prensa sob pressão e sob temperatura e a peça é construída. Cara, a gente teve vários problemas porque as pistolas, né, que foram para, por exemplo, a CEAPOL, lá tem um curso de segurança de embaixada. É os caras que ficam nas embaixadas brasileiras tomando conta das autoridades, dos embaixadores e dos adidos. Sim. Aí tem Haiti, Argélia, só país que pega pra caramba. Então os caras treinam muito tiro de arma curta, eles são muito bons em tiro de pistola. O treinamento dos caras é top, né? E muito dedicado. Então dá muito tiro seco e muito tiro de pistola. O que está acontecendo? O bloco de trancamento está estourando, está rachando, está estourando. Aí quando você vai olhar a peça nas duas partes, tá, onde quebrou, é todo poeirado, é tudo de... Sim.
Cara, isso não tem resistência que tem um material usinado. Eu já vi acontecer muito isso com bloco de trancamento de arma que tem bloco. Não são todas pistolas com trancamento que são trancamento a bloco. Acho que tem trancamento a bloco. A maioria do quartel são. PT-92 é um exemplo. PT-99. Quebra muito em clube. Clube dá muito tiro. Né? Existe um mito que está quebrando por causa da munição recarregada. Isso é mito, que a munição recarregada via de Uma coisa regra. eu posso te falar. Quando você tira, olhando o frame por cima, ele tem duas hastes. Uma daquelas hastes, eu não lembro qual é o nome da peça, e por incrível que pareça, aquilo era usinado no frame. Agora é o quê? É uma tira metálica que ele encaixou ali e botou tipo um parafuso. Sim. Então o que acontece? Acontece justamente com essa tira. Se ela tiver torta e você conseguir montar a pistola ali, você tira o ferrolho e olha por cima. Se essa tira estiver empenada, né, fora da retidão, e você conseguir... Quando ela trabalhar, ela exerce essa pressão no trabalho e justamente vai para o bloco de trancamento. E o que acontece é que os fabricantes, de uma maneira geral, colocam a culpa na munição recarregada. Não. Meu bloco de trancamento... Marinha nunca usou munição recarregada. Quebrou com 20 mil tiros. Se você usasse a munição original, ia durar 50, 60. Mentira. O original é quebrar com 10. A recarga é mais fraca, até por uma questão econômica. A recarga é mais fraca pro atirador... Econômica e por segurança. Por segurança, economia, praticidade. O atirador que está lá no clube atirando com a munição do clube, ele tem que ter conforto. Senão ele não vai gastar mais. Verdade. Uma das formas que existe de você dar conforto pro teu cliente é você diminuir a pressão do disparo. Ele se sentindo confortável e acertando mais aquele tiro com um cartucho mais preciso, com um pouco menos de pressão, ele acaba atirando mais. Seria burrice você fazer uma munição mais forte. Você não vai prender teu cliente desse jeito. Ainda vai perder dinheiro. Ainda vai quebrar o bloco de trancamento prematuramente. Exato. Né? Mas essa situação, cara, como eu te falei, eu sei que os processos eles estão tentando ser cada vez mais baratos porque tá chegando no limite de todo mundo concorrer por preço. Isso é uma coisa mundial. Agora, no esporte, a gente tira um pouquinho isso. A gente quer qualidade, porque imagina você quebrar uma arma no meio de um campeonato e você perder uma prova por isso. Então você vê hoje o customizador fazendo peças de melhor qualidade. E é super comum no Brasil, você vê até fabricantes de peças um pouquinho maiores, outros menores, para substituir às vezes uma mola que vem da original. Você tem hoje fabricantes de mola no Brasil, guia de mola, SIR, desconector, de outros fabricantes, exatamente porque não vai durar. E você perder uma prova por isso, tanto que, eu já vi, né? Foi quem que quebrou uma arma dessa? Foi com quem? É a arma do Leônidas, quebrou a luva do cano. Quebrou a luva do cano no meio de uma prova. De uma 1911, mas não era qualquer uma, era uma Para-Ordnance P14, calibre 45. Mas é porque o fator no IPSC exige muito da arma, né? E você vê uma peça, uma arma original que deu, sei lá quantos mil tiros. Essa arma dele já está no segundo cano. Exatamente. Já está no segundo cano. Já está no segundo cano. A peça foi quebrar agora. Eu conheço gente que, enfim. Eu não sei se essa peça é a mesma, mas a arma já está no segundo cano, você vê quantos tiros ela já deu. Exatamente. Hoje a gente vê, cara, que a gente fica em stand, cara. A gente vê, arma nova quebrando, cara. Arma nova quebrando. E para você gastar um cano de 1911, meu amigo, tem que atirar muito. É muito tiro. Ele foi campeão sul-americano algumas vezes com essa arma, né? Existe um fabricante, que também não vou dar spoiler aqui sobre o fabricante, mas que garante 55 mil tiros. Até um número acima da maioria dessas armas standard 9mm. Eu achei bem interessante o cara escrever isso. Falei, o cara é peitudo. Eu vou te falar, a Imbel dura mais. Ela não garante 55 mil tiros. Mas dura mais. Mas eu já vi passar de 55 mil, eles não garantem nada. É empresa estatal. É empresa estatal. Eu já fui lá 2 vezes. Estatal, só garante burocracia. Empresa estatal. Eu fui lá 2 vezes. Eu também tinha um olhar, né? Isso é interessante dizer, né? Pro pessoal do mundo do tiro. Eu tinha esse olhar também. Imbel tinha que andar, tinha que produzir, tinha que ser, Aí eu fui lá, cara. Era praticamente artesanal. Ainda é. Mas o mais interessante não eram as máquinas, porque
O antigo que foi comigo lá do Comando Material, que é um cara que sabe de arma, e eu vou trazer ele para conversar com a gente, se Deus quiser. Um cara, meu irmão, ele sabe muito. Eu aprendi muito com esse cara, suboficial Morgado. Ele falou o seguinte: Júlio, essas máquinas, elas vieram junto com o processo, né, licitatório de compra dos FAL. A gente não comprou só FAL, a gente comprou FAL, a gente comprou MAG. E isso era fabricado aqui no Brasil. Por essas máquinas, o contrato não foi só comprar arma. A gente comprou arma, as máquinas e todo o know-how para fabricar isso no Brasil. Eu não tinha a menor ideia. Aí eu fiquei olhando e falei, sério, ele falou, sério, esse negócio que você tem uma máquina gigantesca de martelamento a frio, hoje em dia as máquinas de martelamento a frio parecem uma geladeira, porra. Eu vi lá em outras fábricas, tipo Fire Eagle, nas mais modernas, são fábricas suíças, são máquinas suíças, japonesas. Meu irmão, essa fábrica, essa máquina é belga, ferro puro, chumbada no chão, troço gigantesco. Está lá até hoje funcionando do mesmo jeito. Deve ser década de 60. É, exatamente. 64. Impressionado é como os funcionários da Imbel são longevos. Não, isso que eu ia te falar, O mais interessante não foi ver essa parte histórica, não. O mais interessante foi ver o brilho no olho de cada funcionário. Aquilo ali me cativou. Eles nem se aposentam, eu acho. Acho que eles só vão sair pela expulsória. As pessoas fazem parte de uma... A Imbel é uma família. Eu já ouvi falar disso. A rotatividade são dos gerenciadores, que são os oficiais que vão lá para comandar, e o dono, né, que é o comandante, inclusive que tem até um bigodinho, tá em grandes cargos aí no Exército agora. Ele era o comandante quando a gente foi lá. Né? E um cara muito inteligente, muito culto, muito erudito, muito inteligente. E a rotatividade é dessa galera, de quem gerencia os oficiais. Os funcionários são os mesmos desde sempre. Né? E as pessoas que atendem, os seguranças, são os mesmos desde sempre. Eles sabem mais da empresa do que as pessoas que chegam para gerenciar, porque o oficial, você sabe como chega, gerencia um tempo, 4 anos depois, ou 2 anos depois, já entra outro. Alguns nem querem estar lá. Exatamente, tem outras aspirações. Então, cara, eu vi uma coisa que me cativou, foi a dedicação de ver. Eu lembro que o cara tava com uma peça de pistola na mão e uma lima. Eu falei, cara, o cara com uma lima, arma que vai ser construída para... Aí o cara falou, Júlio, esse coroa é o coroa que mais tem tempo aqui no Imbel. Ele já aposentou, já passou, já extrapolou. Não, se você tirar ele da Imbel, ele deixa morre. ele ali. Se você tirar ele da Imbel, ele morre. Muitas das vezes, no teste de arma, a arma não funcionava porque ele tinha faltado. Não tinha passado pelo crivo dele. E no dia seguinte ele dava 3, 4 limadas, falava, pode levar. Fazia o ajuste final, né? Rapaziada, impressionante. Chegaram até aqui o segundo bloco do Visada, do primeiro Visada. Provavelmente é um programa estendido. Chegou até aqui é porque você gostou. Deixa aquele like pra gente, não custa nada. Compartilha, chama os amigos para assistir. Estamos aqui com o Júlio, né? De outras vezes estaremos com outras pessoas, quem sabe o Júlio novamente. Deixa aí no comentário quem você quer que a gente entreviste, quais assuntos você quer que a gente aborde. E não esquece, like é o imposto de quem assiste YouTube. Paga o seu imposto em dia. Vamos continuar, meu amigo? Vamos sim, o que você falou é interessante, porque a projeção desse conteúdo depende do like da galera. Então, like, comentário, replicar, repassar esse link, né, para amigos no WhatsApp, em outras redes, impulsiona cada vez mais e faz chegar, né, às pessoas aí essa luz sobre o mundo das armas junto com aço temperado. E vocês viram que pela primeira vez, pela segunda vez, pela primeira vez de forma decente, nós temos um cenário físico. Né? Eu abri um livro aqui para procurar uma arma de fogo, procurei um fuzil, um Springfield de 1903, que foi muito sábio o seu tio não te deixar atirar com ele com a tenra idade. Ia traumatizar, né? Ia te traumatizar, nunca mais ia querer ver uma arma de fogo. Eu nunca tirei com 30-06. Bem, como você tinha comentado anteriormente sobre o javaporco, né? É uma espécime que já está sendo infestada aí no Brasil, já virou uma praga. Já existem locais que incentivam a caça para a erradicação desse problema, né, que está acontecendo no nosso país, problema no bioma. E isso é muito interessante porque isso não é novo, né? Desde a década de 80, então, falando sobre o 30-06, né, que era um fuzil de caça do meu tio, com certeza acho que a maior caça nessa área aí da região sudeste,
pode ser o java porco, que é uma ótima carne, diga-se de passagem, tá? Eu gosto muito. É. Tem um grande amigo que faz, lá de Goiás. Ele é especialista, né? Tanto na caça quanto na cozinha. Culinária, né? Na culinária, exatamente. Ele é zoólogo, né? Apresenta o amigo aí, pô. Chama pra cá que a gente faz até um churrasco. Não, e quando você quer saber sobre caça de java-porco, né? Ele acho talvez não, eu vou chutar como o primeiro. Ele é o primeiro, né? O cara mais informado em dar suporte sobre esse tipo de atividade que é a caça do java-porco. Ele é um especialista nisso. É o Pinduca, lá de Goiás. O cara é fera. Ele estava na Shot Fair. Vai estar esse ano de novo? Com certeza. Entrevistaremos ele. Vamos chegar nele, sim. E se, pô, né, como vocês tratam justamente sobre isso, CAC, colecionador, atirador e caçador. Se você tiver, né, conhecer alguém que está interessado em fazer uma caça com java-porco, ele organiza essas trips aí, né? Pô, interessante isso, porque tem bastante gente indo para São Paulo, tá? Já tem empresa em São Paulo, e se tiver em Goiás também seria uma outra opção, né? Vamos só aqui desambiguar aqui, tá, gente? Eu sei que existe uma parcela da sociedade brasileira que é absolutamente tarada, paranoica e maníaca com questões semânticas, né? O nome disso certo é manejo, não é caça. Perfeito. No Brasil a caça é excepcional, tá? Peço perdão às almas sensíveis que estão nos assistindo, que não gostam da palavra caça, nem caçador. É manejo, tá aí o nome, tá falado da maneira correta. Vai perturbar no comentário dos outros, beleza? Tá resolvido. Daqui a pouco a Luísa Mel aparece aí. Você pode falar da mesma coisa, né? Fazer uma comparação bem breve do java-porco com enxame de abelha. Se você mora num local, você mora numa casa, e aí você saiu para trabalhar e levou seus filhos ao colégio, quando você volta, tem uma colmeia gigantesca na entrada da porta da tua casa. Você vai fazer carinho, vai proteger as abelhas e vai continuar morando lá? Abelhas africanizadas? Então, mostra que quando se torna uma praga, e essa praga está voltada a interferir na sociedade humana, que é o caso do java-porco, que é uma praga, você tem que fazer o manejo. E obrigado pela palavra, você tem que fazer o manejo. Então, Júlio... O manejo é uma caça de extinção. É. Né? Ah, não usa a palavra certa, manejo. Manejo é caça de extinção. Você não caça de maneira controlada só numa época específica para preservar aquela espécie. Você quer exterminar completamente aquela espécie. Ela é uma espécie invasora, exógena, nociva, que está extinguindo diversos animais da fauna silvestre, está matando gente, destruindo lavoura. isso aí. Ela é uma caça de extinção. Ó, você me deu um excelente argumento para vegano. Eles adotarem uma colmeia de abelha africana. Aí eu vou aceitar o argumento deles. E quando for fazer o manejo da colmeia, sem os equipamentos de proteção. Crie uma abelha africana vegana. Vegano ele não vai fazer isso, ele não come Não mel. não, tudo bem. Vegano pode comer mel? Acho que não. Boa pergunta. Tem algum vegano assistindo a gente aí? Vegano pode comer mel? acho que não, Eu acho que porque não, ele é porque animal. vem do Então, mas do vamos trabalho cuidar, mas da ele abelha. pode cuidar do bicho. Ele não precisa comer o... Vamos lá. Ele vem de um animal, mas ele advém do pólen das flores. Não, porque então é eles dizem- muito... mas eles dizem que complicado. você não pode explorar o animal. O vegano, por exemplo, jamais andaria a cavalo. O vegano jamais andaria de charrete. Porque é Ah, tração então animal. não tinha veganos na década de 30, 20. Não tinha. Não tinha, É um porque fenômeno novo. provavelmente- Cara, eu, quando era criança, eu só ouvia falar em ovo lácteo vegetariano. Que era o vegetariano normal. Era o cara que só não comia a carne. Sim. Aí lá pelas tantas houve o macrobiótico, lembra disso? Lembro. É, que o cara Perdi um grande amigo nessa dieta. com cerda de palha e tal, não pode ser nada sintético. Comi uma porção de semente. Mas o macrobiótico ele podia comer origem animal. Cara, Aí tinha ficou igual o um vegetariano roedor. e o vegano é uma coisa recente, né? Veganismo é uma cultura recente, é uma moda recente. Mas eu gostei desse argumento. Todo vegano agora devia adotar uma colmeia de abelhas africanas para protegê-las. Então, só porque que eles dizem que a gente não pode caçar o javali porque é uma espécie como qualquer outra, é vida, mesmo Cara, sendo invasora. Eu não entendi a lógica, mas eu gostei do argumento. Vamos embora. Porque você não Vambora. pode matar Precisa ser nada. lógico. Você não pode matar nada que é invasor, nada que te prejudique. Você tem que dar uma solução. Então cuida da abelha, pô. E ainda tem uma pouca coisa para falar sobre a abelha, né?
No Pantanal, a gente teve uma péssima experiência com a abelha e aí depois conversamos com nativos, né, pantaneiros, e até alguns tomavam conta de fazendas ali na área e falaram o seguinte, que o que mais mata no Pantanal é a abelha. Sim. E é uma abelha que eles chamam de... Deixa eu ver se eu lembro o nome. Elas ficam na terra. A colmeia é meio que subterrânea, cara. Elas utilizam o solo. Então, muitas das vezes, quando você... Percebe, você já pisou. Já está em cima. E elas são super nervosas. Elas acompanham o invasor a praticamente 500, 800 metros. Então não adianta correr. Não, eu vou lembrar. Eu vou lembrar o nome. Tem um nome específico. Caba. Eles chamam de caba. É uma que eu não tenho aqui, então. Que com certeza, às vezes não é uma abelha, ou pode ser um tipo de vespa ou marimbondo, porque muitas dessas espécies fazem na terra, né? Fazem Sim, porque pelo que eu me lembro da... Mas, cara, são super agressivos. Mata cavalo, que os caras falaram. Sim. Pelo que eu me lembro da origem evolutiva, né? A origem evolutiva da vespa é muito diferente. É outra árvore evolutiva em relação à abelha. Sim. A vespa, ela é uma formiga primitiva. A vespa, ela foi evoluindo por uma questão ambiental, ela foi sendo, a pressão seletiva foi exercendo a sua pressão mesmo, né? Sobre essa espécie, e aí elas começaram a fazer, as vespas começaram a fazer ninho debaixo da terra, e à medida que elas foram fazendo ninho debaixo, aquela colmeia subterrânea foi se transformando num ninho subterrâneo, e elas perderam as asas, não havia mais necessidade de ter asa. E assim elas foram se transformando não, elas foram passando por mutações sucessivas até que houve a especialização delas, elas se transformaram em formigas. A palavra transformação está errada do ponto de vista evolutivo, senão tinha macaco virando gente até hoje. Né? Esse negócio de que o homem veio do macaco, não é bem assim. Né? Nós viemos do mesmo ancestral comum, fomos sofrendo mutações, o macaco seguiu a evolução do lado dele, da árvore, do clade da árvore, e o ser humano foi seguindo o lado dele. Do mesmo jeito, a vespa foi seguindo o lado dela, e ela tem um ancestral comum com que hoje é a formiga. Tanto que hoje você vê formiga alada, só na época de reprodução. E comemos, a formiga, é muito gostosa. É, a formiga... Mas tanajura. Isso aí. Todas as formigas têm asa. Farofa de tanajura. Todas as formigas têm asa, só na época de reprodução, que ela precisa sair de um ninho para ir para o outro ninho para trocar o material genético. Então, por isso que você falou, essa abelha faz ninho debaixo da terra. Provavelmente uma vespa. É interessante pelo que ele falou, pelo que ele narrou, né? Só para entender que muitas das vezes não é embaixo da terra, e sim embaixo do capim. O capim é um pouco alto, né? No Pantanal não tem mata, não tem selva, né? Então tem uma mata ciliar muito proeminente de uma altura. Pode ser que nesse capim embolado ela faça também o ninho. Por isso que, do jeito que ele falou, eu não sei se é abelha ou se é vespa. Mas ele falou, meu irmão, que é muito sinistro. E ele falou que mata mais do que qualquer coisa. Piranha, onça, cobra, enfim, mata mais do que qualquer coisa. E isso mostra como é que a gente está, né? Na África, os dados mostram que o ataque por animais que mais mata é o de abelha. São as abelhas mais nervosas do mundo, né? Sim. São as abelhas africanas. E por isso que teve esse cruzamento aí, pegaram, né? Para dar mais mel, cruzaram as brasileiras e aí perderam o controle. Aí nós temos as africanizadas. Tem muito no... É o java-porco de abelha do Brasil, né? Exatamente. Por isso que eu narrei. Esse é o gancho. Né? Esse é o gancho e a conexão que ele talvez tenha usado. Bacana. E como tudo aqui, quase tudo vai passar pelo tiro esportivo, né? Em clube aberto, você que não é cá, que ainda vai ser, será atacado por uma vespa ainda no clube aberto. Eu já fui atacado 2 vezes. É interessante que quando você liga o rádio militar, tem uma função que chama Skells, que é quando você bota nessa função, o rádio fica... E quando alguém faz uma transmissão, esse chiado é cortado. Então, quando o chiado para, é porque tem alguém transmitindo. Então, todo mundo presta atenção para ver se tem alguém transmitindo. Mas o chiado, o Skells, pela vibração e a frequência, chama as abelhas. Então, quando você está com rádio Skells, é um alvo forte para as abelhas. Forte para abelha. Atrai, né? Não sei se atrai ou se incomoda a abelha. E ela vai ver o que é, né? Exato, a inimigo, enfim. E no meu caso, o que atraiu essas vespas é um animal que eu tenho muita alergia, inclusive. É o único animal que eu tenho alergia.
É aquela vespa pequenininha que tem a bunda vermelha. Sei qual é. Desgraçada. É. Já tomei picada de marimbondo, mangangaba, abelha africana, nem empola. Agora, essa abelhinha, essa vespinha, ela me deixa todo empolado e pode dar até edema de glote. E eu tava feliz, atirando com a minha carabina Winchester 4440, eu tinha acabado de ganhar um saco de projéteis de uma calibração um pouco diferente. Que o cano dela, como ela é muito antiga, o cano dela pediu um projétil um pouco mais gordinho. Calibração 429. Pra rapaziada que entende um pouquinho aí, a Winchester 4440, originalmente, a calibração são 427 milésimos de polegada. Como a minha é muito antiga, tem mais de 100 anos de idade, já é recomendável que eu use nela o projétil do 44 Magnum, que ele é 429 milésimos de polegada. E eu não sabia disso na época. Eu tô falando aí de quase 20 anos atrás. Eu não sabia disso. E aí eu passei por uma aula desse atirador mais antigo que eu, Garcês, o sobrenome dele, ele me deu essa aula, e ele me deu um saquinho desses projéteis 429 feitos em casa com lubrificação artesanal de cera de abelha. Legal. Você começa a atirar com aquilo, é uma delícia, é um cheiro adocicado. Você Mas sente... elas também gostam. Elas também. As vespas vieram em cima de mim com tudo, meu camarada. E eu Isso, fiquei... olha que interessante que você falou. A cera é de... Abelha. Abelha, cera de abelha. Você pode olhar, a abelha e a vespa são inimigos naturais. E a Eles vespa não veio- se topam. Então, quando você estava atirando, você estava jogando feromônio de abelha no ar. É. E as vespas que estavam ali falou: "Ei, qual é Esse desse aí, cara abelhão aí? abelhão." Toma ali picada." Foi em cima do abelhão. É Aí eu alemão, fiquei é quietinho. alemão. Elas não me atacaram logo de cara. Eu fiquei quietinho. 2 ou 3 pousaram em mim. Eu reconheci. Eu já tinha tomado uma dessa. Sabia que ia empolar minha pele toda. Sabia que eu ia ter dificuldade de respirar. Aí fiquei quietinho e tal. Quando eu achei que elas tinham ido embora, eu botei a carabina quietinho na mesa, aberta na bancada. Olhei em volta. Comecei a catar estojo. Quando eu abaixei, tinha uma pousada atrás do meu joelho, na articulação. Quando eu fechei a articulação em cima dela, fui dali direto pro hospital. Tomar Decadron. Como é que é o nome? Tem um nome. Decadron. Antihistamínico. Antihistamínico, Tudo que Quem você é? tem exatamente. Famoso Tudo que você Fernandão. tem alergia, Como você- dizia minha mãe, minha pele ficou parecendo um veludo. Ficou parecendo um veludo vermelho, todo pipocado, assim. alergia E a- braba. E a respiração fica parecendo que eu tenho enfisema pulmonar. Começa a apitar. A glote, as glândulas gerais, né? Elas ficam irritadas. E principalmente a daqui. Eu nunca mais passei por esse problema. Foi o melhor projétil que eu já tive para 4440, mas é um projétil que ninguém mais faz. Né? E ninguém mais usa cera de abelha para lubrificar projétil. Era uma coisa muito antiga, devia estar no acervo dele há décadas lá. Eu me diverti muito com aquilo, pena que tomei uma picada de abelha. De abelha não, de vespa. De vez. Cada história, né, cara? Pô, a gente tá ficando muito antigo no tiro, hein, cara? Tá ficando antigo. Boa chamar pergunta. de velho, Quanto não. tempo de tiro, né? Ele contou a experiência, mas você não falou o tempo, o lapso de tempo disso. Eu comecei com 9 anos, né, na roça. Depois, felizmente, eu tive uma mãe que me incentivou, né? Eu não podia ainda, né, como não era adulto, né? Minha mãe comprou uma arma nas famosas lojas Palomar, comprou uma 22. E quando eu ia para o interior, ou tinha algum lugar que eu tivesse oportunidade, eu atirava, né? Não tinha nem lei de 97 ainda, do que dirá Estatuto de Desarmamento de 2003, né? Então eu atirei muito nessa coisa, né, de ser levado na propriedade do interior. E depois eu tirei meu CR, né, depois mais velho. Fui caminhando pro tiro esportivo, mas sempre aquela coisa, mais assim, gostar mais de atirar do que gostar mais de competir. E aí depois tive a oportunidade de fazer um curso de armeiro, fiz. Depois fiz o curso de instrutor de tiro, me credenciei. E aí comecei a competir um pouco mais sério, junto com o Alexandre. Aí nessa época eu já conheci o Alexandre, a gente passou mais a ter o contato de ir a clube, essas coisas todas. E tô aí já no 3º credenciamento, querendo viver de tiro, abandonar a advocacia, que a advocacia tá chata demais, não dá mais para viver com isso com bom humor, né? E é isso, eu comecei com 9 anos. Eu tô com 45, faz as contas aí. 30 e poucos, 36 anos? 30 e poucos.
mexendo com arma de forma legal. Bem legal. Nesse meio tempo, gente, nesse meio tempo de 31 anos, eu nunca cometi nenhuma ilegalidade. Nunca matei um cavalo. É, isso aí. Na linha de tiro, quem contou foi aquele outro que a gente conheceu lá, que fala pra caramba, que você falou que tem um M14, Springfield. Ah, Leônidas de Moraes. Ele que me falou isso. De Moraes. Moraes. Então, E esse Leônidas contou uma coisa que era de praxe, né, dentro do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele foi atirar lá na base de Fuzileiros Navais, na Ilha do Governador, e aí no meio do tiro o cara falou assim, pode atirar à vontade, mas só não atira nos quero-quero, porque os quero-quero ficam zanzando, né? E isso é quase que uma lei dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, que a primeira coisa que um cara jovem está atirando de fuzil pela primeira vez, ele vê uma ave andando lá no fundo, ele quer logo acertar essa ave, né? Pô, de fuzil, cara? De fuzil. É pra ver o bicho explodir? E aí O sniper nasceu disso, porra. Mas não era o fazedor de snipes, né? O sniper, ele não usava um calibre de fuzil pra acertar o snipe. Mas o tiro, atirar em ave, uma arma bala, nasceu o termo sniper. É, com certeza. Mas Porque o sniper era uma ave, gente. E essa proibição vem, né, justamente disso. Cara, você pode fazer qualquer coisa na linha de tiro, mas não acerta nenhum animal. Mas tem sempre um idiota, um energúmeno que faz isso, e aí o bicho cai, aí para o tiro, o cara bate no capacete, seu imbecil, eu falei, você quer prender todo mundo, vão chamar o IBAMA. Porque lá é uma área que tem muitos animais, né? O complexo naval da Ilha do Governador. Gente, qual é a graça de matar um quero-quero, né? Eu acho idiotia. É assim, eu não sou contra a caça esportiva de maneira nenhuma, mas sou totalmente contra matar um quero-quero na linha de tiro. Até porque isso é mais sadismo do que E outra esse coisa. Leônidas lembrou dele, atira em qualquer coisa, só não atira nos bichos. Ele, não vou tirar em bicho nenhum. Aí ele me fez, né, voltar no tempo, onde eu via toda vez que ia ter curso de tiro lá, porque o fuzileiro faz vários cursos de tiro, né? Começou com 1 ano, era 1 ano que tinha a validade. Aí quando passava 1 ano você tinha que fazer de novo. Então era um curso de 3 a 4 dias, 50 tiros cada dia. Tiro deitado, que é o mais preciso, sentado e em pé. Em pé sem apoio, né? Sim. E na posição isósceles a 200 metros. Então, e no final 2 classes de tiro rápido. Um tiro rápido sentado e um tiro rápido em pé, de 10 tiros. E aí computa tudo, né, para você ver. Então, como você está lá sempre, né, indo lá nesse local sempre, é uma linha de tiro muito bonita, uma parte dele é o Governador super protegida, cheia de animais. Eu já estive lá com Lessa. Lessa. Você conhece Lessa? Conhecemos. O Arthur conhece há mais Lessa? tempo que eu. O Arthur conhece há mais tempo que eu. E ele está no tiro esportivo há bastante... ele mesmo, está no tiro esportivo há muito tempo. O contato que eu tive com o Lessa foi um curso que eu fiz com ele. Eu já era atirador esportivo há algum tempo. Eu resolvi fazer um curso com ele para aprender um pouco mais das disciplinas de tiro olímpico, que ele foi técnico da equipe de tiro olímpico. Sim. Aí eu fiz um curso bem superficial, uma introdução, gostei muito. Na época eu não tive como investir na parte avançada desse curso, porque ele é um técnico de muito gabarito e não é barato, né? O que ele tem para ensinar não pode ser barato. Eu conheci o Lessa numa LAAD, e por uma questão de ter amigos em comuns, eu acabei indo nesse batalhão da Ilha do Governador. Sim. E aí eu ia muito lá. Eu fiz um curso, na época estava chegando umas carabinas e umas pistolas de ar comprimido da CZ. Lembro perfeitamente. E eu atirei com esse armamento praticamente e lá zero. Tem um stand só para ele. Isso. Só para esse e tipo aí, de armamento. E aquele dióptero, né, que eu não estava acostumado, né, do tiro olímpico, ele deu um curso disso e eu pude fazer. E assim, um curso genial, né? Foi outro tipo de aprendizado, né? A gente está acostumado a atirar com arma de fogo, e o tiro de ar comprimido é um tiro que parece que ar comprimido é simples, cara. Não é simples, não. Foi ele que me ensinou a usar o dióptero também, Exatamente. até então. E eu já tinha tempo de tiro, hein? Como o Júlio perguntou, meu primeiro contato com arma de fogo foi sem ser para atirar, foi em casa. Eu devia ter 6 ou 7 anos de idade, quando minha mãe resolveu desmistificar aquilo. Minha mãe era desarmamentista, mas tinha 2 revólveres em casa, sabia usar os 2, inclusive espantou bandido lá de casa, né, que meu pai já era falecido há algum tempo, minha mãe era viúva.
Mas ela dizia, por mim tem que tirar todas as armas do mundo e tal. Ela tinha esse discurso, mas ela não queria tirar dela de perto dela, não. Aí chegou perto do filho dela, ela sacou do revólver para defender, expulsou o bandido lá de casa, só não precisou atirar porque o cara encontrou Jesus e fugiu a tempo de não tomar um tiro. E ela desmistificou aquilo ali como se ela fosse armamentista. Eu tinha 6 ou 7 anos, ela botou a arma aberta em cima do colchão da cama, falou, isso é um revólver, isso mata, a munição tá aqui, na sua mão isso aqui não pode estar junto de jeito nenhum, isso fica guardado ali, naquela parte do armário, se você mexer eu vou te enfiar porrada. Foi nesse nível de pedagoga, nesse nível de riqueza educacional. Ela desmistificou completamente, a ponto de eu não ter vontade de pegar, porque eu já sabia onde estava. E se eu quisesse ver, eu pedia. E ela falava, a curiosidade é o que move a maioria das merdas. agora não, agora sim, agora não. Deixa de ser palhaço, depois eu te mostro. Minha mãe era muito delicada comigo, sabe? Engraçado, a minha mãe também, depois né? eu te mostro, sua mãe também. E por curiosidade, minha mãe era psicóloga também. Aliás, E é aí, psicóloga ainda. Com 16 anos de idade, eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, trabalhava com iluminação de festa para videomaker. Na época que as câmeras precisavam de 1000 watts para iluminar um casamento, eu comecei a trabalhar com isso com 14 anos de idade. Chegava até a esquentar. E aí, com 16 anos de idade, eu peguei parte desse dinheiro que eu ganhava regularmente, juntei, que era muito caro, e pedi de presente de aniversário para minha mãe que ela completasse a outra metade de um curso de tiro. Aí ela, um pouco relutante, que ela não queria que eu me apegasse a armas de fogo, ela um pouco relutante virou e falou, não, tudo bem, é para fazer um curso? Com professor, em estande fechado, ambiente controlado? Então tá bom, então eu dou de presente para você a outra metade. Ela completou o dinheiro do curso. Foi legal. E aí eu fiz aqui em fevereiro de 1992, aqui na rua de trás, na Rua da Conceição, na loja Palomar, Antiga Palomar. do seu Luiz. Fiz com Carlos Pini e Nelson Luz. Foram os 2 instrutores. Um curso de tiro de nível 1, curso básico, 4 dias de aula. Eu fiz o de revólver nessa época, eu me apaixonei pelo revólver, já tinha revólver em casa, era a arma que eu gostava, é a arma que eu gosto até hoje. Esses troféus aqui atrás, que devem estar aparecendo no enquadramento, são de revólver, são meus e são de revólver. A gente está no improviso aqui, Arthur não trouxe as medalhas dele ainda vai trazer. Mas o que eu estava falando, gente? Me perdi, tergiversei. Você falou o seu curso Ah, na Palomar. sim. Eu consegui ficar em primeiro lugar. Essa medalha está misturada aqui no meio, com 16 anos de idade. Então a minha memória afetiva em relação ao tiro esportivo, principalmente, vem desse primeiro curso de tiro que eu fiz. E muito do cronograma do curso de nível 1 do aço temperado que a gente tem hoje, foi desse curso. Grande parte, assim, mais uns 30, 40% do nosso cronograma vem desse curso. Aí o resto, os 60% que completam o nosso cronograma, são coisas mais modernas, mais atualizadas. Estamos falando de 1992, né? Sim. Há 36 anos, 34 anos. O que você tem falado aí me despertou a fazer uma reflexão. Quanto é importante, né, cara, a gente, quando vai instruir alguém a atirar, extinguir todas as dúvidas sobre aquele equipamento, né? Isso é tão interessante, para que serve, como faz as coisas, mostrar isso tudo teoricamente, bem didático, sem pressão, para quando você for para as vias de fato, fazer a prática aí, vai voltar lá na primeira fala que a gente começou aqui, que eu falei sobre a prática e a teoria, e construir uma ponte sobre os dois, é exatamente isso, pô. Então, não adianta você também sentar a madeira e fazer o cara mais prático do mundo, que se ele não sabe as funções básicas de cada arma, né? Então, o nosso curso de nível 1 são 8 horas aula. Dessas 8 horas aula, você passa 5 horas aprendendo o que você vai fazer sem fazer. E nas últimas 3 horas você vai dar tiro. Mas as primeiras 5 horas das 8 você não dá tiro. Você aprende um pouco de legislação, classificação de arma de fogo, teoria de calibres, balística interna, externa e terminal, fundamentos do tiro sem atirar, posicionamento, empunhadura, visada, respiração, controle de gatilho. Você aprende manutenção de arma de fogo, aprende alguma coisa sobre ferimentos com arma de fogo, aprende sobre modalidades de tiro esportivo, modalidade de tiro defensivo. E aí só depois você é apresentado a uma arma de fogo e a munição. Já no quartel isso é muito... claro que também a tarefa fim, a atividade fim é outra completamente diferente. Nas Forças Armadas você
teoricamente, supondo que essa pessoa, quando for ser utilizada, não vai ter nenhum tipo de regra ou lei, vai ser guerra. Então o cara está apenas aprendendo a sobreviver. Então ele tem que tratar aquele armamento, no caso é o fuzil, é muito emblemático, tem isso até no filme Nascido para Matar, é muito engraçado, né? Porque os caras têm musiquinha, I My Rifle, tem oração, tem o credo deles lá, enfim. Então torna você tão amigável com esse instrumento ou esse equipamento que é o armamento, que você vai ter que se virar. Então é meio que por osmose. A instrução teórica é muito pequena perto do que é feito no mundo civil. Mas, Júlio, interessante isso. No mundo civil, eu tenho tempo, eu tenho uma pessoa que não está seguindo um cronograma de formação. Sim. E essa pessoa ela pode se dedicar, e no meio civil eu tenho como dar atenção a ela. Eu fico imaginando que no meio militar, né, pelo que eu já vi, né, pelo que eu já conheci... Mudou bastante, eu narrei na minha situação, né? Porque é o seguinte... A molecada de hoje é fera, meu irmão. Eles pegaram toda essa evolução do mundo civil e conseguiram, com a evolução da tecnologia, e conseguiram puxar. Então, quando você vai numa instrução hoje em dia de tiro lá do GER, né, que é o pessoal que comanda a maioria das instruções no Batalhão de Operações Especiais, começa como uma instrução do mundo civil. Então isso é um ganho assim gigantesco, não é mais aquela osmose, vamos embora, né, com pouquíssima segurança, como era na minha época, não, totalmente diferente. Eu já tive, né, eu já trabalhei em empresa de segurança, que foi o meu ápice de ter quantidade grande de alunos sobre minha responsabilidade, sem ter ninguém de apoio, essa era a realidade. E eu costumo dizer, né, até replicando o jargão militar, né, você está olhando para cá, tem um bisonho fazendo merda. Entendeu? Exatamente. Você não pode olhar para a direita, que o que vai fazer merda vai estar na esquerda. É sempre assim, você olha para a esquerda, o que está fazendo merda é o da direita. Então, você tendo uma quantidade maior de alunos, você prega muito mais a segurança, porque você não pode ter, em hipótese alguma, abandonar a segurança. Você foca tanto na segurança que você esquece até da parte técnica. Perfeito. No meio civil, como eu tenho menos aluno, eu consigo não perder a segurança e focar no detalhe do aluno. Quando eu e o Alexandre trabalhamos, a gente tenta não passar mais do que 3 alunos por instrutor. E aí, por quê? Porque eu consigo ver cada um atirando. Se aumentar o número de pessoas na linha, eu já começo a não conseguir olhar o aluno. E aí eu não individualizo o erro. Porque um vai dar uma gatilhada, o outro vai estar enfiando o dedo inteiro no gatilho, o outro vai botar a arma torta. Enfim, os fundamentos ele vai estar errando. Então, assim, eu até vejo isso em alguns vídeos, enfim, de Forças Armadas, o cara instruindo para grupos pequenos, sempre poucos, 2, 3 instrutores para um grupo de 10, 12, 15 homens no máximo, e tomando conta. Diferente de uma linha, por exemplo, que nem eu já vi de 30 homens, 2 caras tomando conta. E ainda tira onda, né? Eu sou capaz de dar instrução para 30 homens. Não, você é capaz de botar 30 para atirar ao mesmo tempo e com risco. Isso que você é capaz. E tem outra coisa também sobre minha memória afetiva. Eu até meus 43 anos de idade, né? Até 2000 e... Faz conta não, que a gente tá ficando velho. Até meus 43 anos de idade. Eu pesava 120 quilos. Hoje eu peso 86 quilos. Entre 83 e 86 quilos. Fico variando essa faixa de 3 quilos. Em que outro esporte eu seria chamado de atleta com 120 quilos? É um esporte bem inclusivo, Só tá? se eu fosse fisiculturista e fosse 120 quilos de músculo, aí eu poderia ser atleta. E diga-se de passagem, tem muita gente de grande peso, eu já vi vários campeonatos e os caras tiram muito bem. Exatamente. Muito bem. É brincadeira, não estou estimulando a obesidade. Ele está falando da questão de peso. Sim. E eu vou te falar, questão de idade. Eu vejo gente muito mais nova que eu e muito mais velha do que eu competindo na mesma linha. E a coisa que eu mais gosto na competição é um sacaneando o outro. Porque a coisa acho que mais saudável é um zoar o outro. E sair todo mundo bem. Isso, para mim, é o verdadeiro o espírito esportivo. É você querer fazer o seu melhor, mas se você, foi ruim, não foi bem na prova, né? Você vai lá, foi ruim, o outro vai te sacanear.
Na outra, vai ser ele. E todo mundo continua amigo, todo mundo troca ideia, sabe? É um ambiente que a competição, cara, é exercida de forma saudável. É raro você ver isso em outros esportes. É isso aí. E mais uma, né? A primeira medalha olímpica da história desse país foi no tiro. Antuérpia, 1922. Isso aí. Guilherme Paraense, no individual. Era do Exército teve ele, né? equipe- Exército Exato. Forçado. Mas aí ele era o único Não. militar. Ele era o único, ele é do Exército. Exército. Ele foi o que ganhou a medalha de ouro. Por equipe, eles trouxeram ouro e prata. E eram 2 civis e eles militar. Um dos civis era o dono do Biscoito Maria. Era um alemão, casado com uma moça chamada Maria, lá no Rio Grande do Sul. E aí, em homenagem à esposa dele, ele criou a fábrica de biscoitos Maria. Ele era atirador. Eu esqueci o nome desse cara. Júlio, vou agradecer demais. A gente tá chegando próximo aí do final. Queria perguntar para você, cara, o que você achou, se você quer voltar, se você quer fazer parte da nossa equipe, se você quer fazer parte do Visada. E assim, a gente gostaria muito de tê-lo aqui, não apenas como uma presença recorrente no nosso programa, gostaríamos de tê-lo na nossa equipe para nos ajudar a colher entrevistados, a definir temas, definir pautas, conversar. O Visada não é só esse bate-papo, o Visada vai ser um programa que vai ter vários quadros, teratakes externos, stress teste de material, vai ter entrevistas e visitas a outros locais, visitas a clubes. Enfim, o Visada vai ter muita coisa. Vamos falar sobre música, vamos falar sobre filme, react de outros vídeos. O Visada vai ser o entretenimento ligado ao aço temperado. Vai ser a verdade técnica do aço temperado voltada para a parte do entretenimento. E eu queria fazer, Arthur também, Convite de você participar conosco, não só disso aqui, desse bate-papo, mas também, cara, das análises, das viagens que nós vamos fazer. por trás das câmeras, definir Cobertura pauta, de evento. trazer o que as pessoas querem ver do aço temperado. Pô, cara, que convite legal. De antemão, eu aceito o desafio, que para mim vai ser um desafio, né? Vai ser um primeiro... como que eu vou me lançar no primeiro projeto do mundo do tiro e são vocês que estão proporcionando. Desde já agradeço e tô dentro e espero aí ajudar da melhor maneira possível, com conhecimento também na parte técnica que eu gosto muito, inclusive dos materiais, né? Que o mundo do tiro, como você disse, né, o entretenimento ligado ao tiro, porém o mundo do tiro é bem mais vasto, bem mais amplo, esse espectro é bem gigantesco, envolve vestimenta, equipamento, gear, porta-coisas, enfim, são acessórios de infinidade, né, que a gente pode falar, proteção, os óculos, luvas, enfim, né, é bem vasto esse tema e também é um tema que eu gosto bastante. Então, eu acho que eu posso colaborar sim, aceito o desafio, como eu disse no começo, e vai ser um prazer estar do lado dos dois amigos, como sempre. Obrigado, Júlio. Rapaziada, então, teremos Júlio na equipe do Aço Temperado, ligado ao Visada, em busca da verdade técnica. Acompanha, você não vai se arrepender. Vamos nos despedir de pé. Né? Vamos lá, vamos nos despedir de pé. Vamos selar esse acordo, vamos selar esse desafio. Júlio, Um grande apoio. bem-vindo à equipe. E Arthur, obrigado também por estar sempre junto conosco, por ser o Aço Temperado. Obrigado por estar Gente, boa noite. carregar o piano e fazer isso tudo acontecer.